Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 61, a Rua Comercial da Conferência. A equipe de Julian avançou com sucesso do Grupo E e pouco depois, a última partida do último grupo foi concluída. Com isso, os 9 grupos de competição foram concluídos e 9 equipes estavam agora reunidas, prontas para o sorteio que determinaria seus adversários nas partidas de amanhã. Essas 9 equipes serão divididas em 3 grupos de 3, com as melhores equipes de cada grupo competindo pelo campeonato, segundo lugar e terceiro lugar. A competição por equipe será então encerrada, abrindo caminho para a competição individual que se inicia. Quando o sorteio foi realizado, Julian e sua equipe foram os primeiros a serem chamados, e Will se apresentou para sortear o grupo deles. Grupo A, a primeira letra. Significa que seremos os primeiros, disse Will com um sorriso. No entanto, uma reação inesperada surgiu da multidão quando Will percebeu que várias equipes vestindo uniformes com o número 607 os encaravam com um ar de superioridade. Ele se virou rapidamente e viu alguém no palco segurando uma bola de ping-pong marcada com um A. Evidentemente, essa pessoa também havia sorteado o grupo A. O que chamou ainda mais a atenção de Will foi o nome Escola Média Iluminada, estampado na camisa do adversário. A Escola Média Iluminada era a atual campeã da edição anterior da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale. Em todas as edições da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, a Escola Média Iluminada e a Escola de Ensino Médio do Lago disputam consistentemente o título, dominando 70% dos campeonatos, tanto por equipe quanto individuais. Como resultado, a Escola de Ensino Médio número 1 do Lago e a Escola Média Iluminada eram rivais em todos os sentidos. Felizmente, o destino os manteve separados nos primeiros confrontos desta vez. As outras equipes suspiraram de alívio, percebendo que a acirrada competição entre as duas resultaria em apenas um vencedor, permitindo que disputassem as 2 vagas restantes. Em teoria, como as 2 equipes poderosas estariam lutando entre si, a chance de uma delas se lesionar aumentaria, possivelmente dando à outra equipe a chance de conquistar o título do campeonato. Com esse pensamento, uma sensação de alegria os invadiu. Agora, todas as equipes ainda não descobertas esperavam evitar serem arrastadas para o Grupo A, que era amplamente considerado o Grupo da Morte. Qualquer equipe que chegasse lá enfrentaria um desafio assustador. Entretanto, um competidor de semblante sombrio, selecionado para o Grupo A, parecia ter perdido toda a vitalidade, refletindo os desafios que o aguardavam. Mantendo-se fiéis ao princípio de que os desafortunados sofrem juntos, as equipes restantes trocaram olhares de gratidão antes de se dirigirem confiantes ao palco para sortear seus próprios grupos. Com a categoria competição concluída, a equipe anunciou a programação das partidas para o dia seguinte, sinalizando que era hora de se dispersarem. Julian, vamos dar uma olhada na área comercial perto do local da conferência. Will insistiu enquanto Julian voltava para o hotel para descansar um pouco. A Liga de Ensino Médio da província de Yale é um evento crucial todos os anos na província de Yale, criando a atmosfera mais animada da região durante a competição. Turistas de diversas cidades da província de Yale e até mesmo de outras províncias acorrem à cidade do lago, com quase 1 milhão de visitantes passando por lá, impulsionando a economia local e a reputação da cidade. Dentre esses milhões, a maioria chega especificamente para esta competição, e mesmo que não tenham conseguido ingressos, seria bom ir ao local da conferência para vivenciar a atmosfera da competição. A zona comercial ao lado do campo de conferências é o local mais visitado por turistas e participantes. Embora Julian não fosse particularmente fã de lugares assim, Will, que claramente apreciava o ambiente agitado e estava ansioso para gastar sua energia após não participar da partida de hoje, decidiu arrastar Julian consigo, suspeitando que poderiam encontrar boas coisas com ele por perto. Na visão de Will, ter Julian por perto era uma sorte, e foi por isso que ele decidiu levá-lo ao distrito comercial. Ao verem Will e Julian indo para o distrito comercial, Zosh, Ann e Shen ficaram interessados e decidiram se juntar a eles. Assim, as 5 principais concorrentes partiram para o distrito comercial, enquanto as 3 candidatas de apoio, Chase e suas colegas de equipe, trocaram um olhar cúmplice e a seguiram. Eles entendiam que era improvável que competissem na próxima partida, a menos que ocorresse algum imprevisto, dado o nível de habilidade atual deles. O técnico Sam certamente os ignoraria. Apesar disso, o objetivo era competir nas eliminatórias, onde um bom desempenho individual poderia lhes render pontos extras para os próximos exames de admissão à universidade. Além disso, um bom desempenho na competição principal pode atrair a atenção das universidades, possivelmente levando a admissões antecipadas. A área comercial no local da conferência é extensa, abrangendo 4 campos de futebol e situada ao sul do local. A área abriga hotéis e lojas de departamento, embora Julian e seus colegas de equipe estivessem hospedados em um hotel a oeste da área da conferência. Durante esta temporada, a rua comercial do local oferece a maior seleção de mercadorias, ostentando uma variedade notável de produtos de toda a Dracoria. Os visitantes podem até avistar pokémons representando diferentes províncias entre as pequenas lojas de criação. Vejam só esse Pancham da província de Shu. Shen deu um suspiro de espanto, com os olhos brilhando ao contemplar a adorável criatura aninhada nos braços do lojista, mastigando alegremente uma folha de bambu. Pancham é um pokémon nativo da província de Shu. Embora não seja raro, é acessível para alguém como Shen, que vem de uma família abastada. Pode comprar se quiser. Sugestão de Will. Não é tão fácil quanto fazer compras no supermercado. Já estou exausta cuidando de 3 pokémon, retrucou Shen, com frustração evidente em sua voz. Ela lançou um olhar relutante para Pancham. Qual é o problema?
É só dormir menos. Agora eu só durmo 5 horas por dia, respondeu Will casualmente. Shen nasceu em uma situação mais privilegiada. Ela não precisava acordar todos os dias apenas para sustentar seu trio de Pokémon, como ele. Por favor, eu sou uma garota. A privação de sono me deixa feia, e eu não tenho nem de longe a mesma energia que você, ela retrucou. Ela queria acrescentar que o nível de energia dele era quase sobrenatural. Além disso, Julian é tão poderoso que mesmo tendo capturado apenas 3 Pokémon, eu não vou capturar um quarto até atingir o ápice do meu treinamento avançado, explicou Shen. Julian, na verdade, eu tenho 4. Além de sua família, ninguém, nem mesmo Will, sabia da existência de Meltan. Julian tem padrões elevados. Você acha mesmo que ele se interessa por qualquer Pokémon? Pelo menos um Pokémon parecido com Lucario chamaria a atenção dele, comentou Will, como se fosse óbvio. Ele não tinha inveja de Julian, era apenas uma observação. Por que uma família próspera por gerações? Não se trata apenas do treinamento rigoroso dos filhos, mas também da seleção dos melhores Pokémon. Somente os melhores filhos e Pokémon excepcionais podem garantir a prosperidade duradoura de uma família. Capítulo 62. Evolução do pé. Tem Magikarp e Feebas disponíveis aqui, Ian. Você tem interesse em comprar um? Quem sabe, eles podem evoluir para Gyarados e Milotic, quem sabe até alcançar o Julian. Enquanto passeavam pela zona comercial, algumas pessoas conversavam e riam, sem terem comprado muita coisa. Eles logo chegaram à área vendendo diversos Pokémon e itens. A primeira loja que encontraram era dedicada a Pokémon aquáticos, notável por suas grandes exposições de Magikarp e Feebas. 2 enormes aquários abrigavam centenas de peixes de cada espécie, atraindo a atenção dos transeuntes. No mundo Pokémon, Magikarp e Feebas são frequentemente considerados criaturas fracas. No entanto, sob as condições certas, Magikarp pode evoluir para o temível Gyarados, enquanto Feebas pode se transformar no deslumbrante Milotic. Ambos são Pokémon muito cobiçados e poderosos, procurados por todos os treinadores de Pokémon aquáticos. No entanto, até hoje, os estudiosos ainda estão intrigados com os métodos precisos necessários para que um Magikarp evolua para um Gyarados, ou um Feebas para um Milotic. Embora existam raros casos em que treinadores conseguiram evoluir esses Pokémon, tais casos são quase inteiramente acidentais e carecem de metodologias confiáveis. A maioria dos treinadores que capturam Magikarp e Feebas o fazem na esperança de evoluir um Pokémon, mas as chances de conseguir isso são tão pequenas quanto ganhar na loteria. Além disso, uma vez capturados, esses Pokémon ocupariam um espaço em sua lista limitada de Pokémon. De acordo com a Associação de Treinadores Dracorianos, treinadores abaixo do nível Pseudo-Elite só podem ter 6 Pokémon, embora não haja restrições para treinadores de Elite e níveis superiores. Isso significa que capturar um Magikarp ou um Feebas limita a equipe de combate ativa a apenas 5 Pokémon. Se os treinadores se sentirem compelidos a libertar um Pokémon para abrir espaço para outro, enfrentarão consequências severas caso sejam descobertos pela Associação de Treinadores. Mesmo que um Pokémon seja abandonado, o treinador permanece limitado a 5 Pokémon ativos, a menos que um evento significativo, como doença ou ferimento, ocorra com o Pokémon. Originalmente, este regulamento tinha como objetivo ajudar os treinadores a renovar as suas equipas de forma eficiente. Infelizmente, isso levou alguns treinadores a recorrerem a medidas extremas para eliminar Pokémon considerados inadequados, resultando em condições que podem levar à sua morte. Nessas situações, a Associação de Treinadores realiza investigações minuciosas para desvendar qualquer fraude. Caso seja detectada fraude, a carreira desse instrutor estará efetivamente encerrada. Os Pokémon capturados são libertados ou enviados para instalações especiais, onde aguardam que treinadores qualificados os adotem. Assim, qualquer treinador abaixo do nível Pseudo-Elite que optar por capturar um Magikarp ou um Feebas está essencialmente fazendo uma aposta. Talvez se você chutar, o Magikarp possa evoluir, sugeriu Julian do nada. Seu comentário causou um silêncio abrupto, não apenas Will e os demais. Mas até mesmo Chase e os outros candidatos olharam para Julian como se ele tivesse perdido a cabeça. Você tem um senso de humor bastante frio, comentou Zosh. Julian não se deu ao trabalho de explicar o conceito de pé evolutivo para eles. Em seu mundo, os fãs sabiam que Magikarp evoluía para Gyarados por meio desse método. Quanto ao Feebas, sua evolução se baseia no valor estético, o que é ainda mais misterioso. Quem sabe como realçar sua beleza? Será que precisa de maquiagem? Você quer irritar o Magikarp e depois usar a habilidade Fúria para evoluí-lo para Gyarados? Sugeriu Shen. Menina esperta, pensou Julian. Ela parecia ter mais do que apenas músculos. Você está pensando em algo estranho? Perguntou Shen, arqueando uma sobrancelha. Julian sentiu-se desconfortável sob o olhar dela. Quer experimentar o que esses músculos são capazes de fazer? Ela respondeu prontamente. Julian desviou o olhar rapidamente. Nunca irrite um treinador do tipo lutador sem um escudo Pokémon. Você pode acabar com um osso quebrado. Shen, olha ali. Tem ovos de mashup, exclamou Chase. Dito isso, Chase puxou Shen em direção à loja de Pokémon lutadores, e Shen o seguiu ansiosamente, desviando a atenção deles de Julian e dos outros. Essa garota não é ruim. Ela não é pior que Shen Yu, e a personalidade dela é até melhor. Você não é tão bonito quanto eu, então como ela pode gostar de você? Deve ser por causa do dinheiro da sua família, lamentou Will, observando-os partir. Aos olhos dele, qualquer mulher interessada em Julian ficava mais fascinada pelo estilo de vida dele do que por ele pessoalmente. Percebendo o ciúme de Will, que era quase insuportável, Julian comentou casualmente. Eu a ajudei. Ah, disse Will, prolongando a palavra antes de se inclinar para sussurrar.
Olhem para esses Pokémon, será que algum deles é ciano? Julian revirou os olhos, pensando que Will realmente havia se julgado mal. A última vez que ele se deparou com Numel e o robusto carvão foi mera coincidência. Não devem existir tantos tesouros escondidos por aí, à espera de serem descobertos. Durma bem e você poderá sonhar alto, disse ele a Will. As lojas de criação que vendem Pokémon testam minuciosamente cada um para garantir a qualidade. Portanto, as chances de erro são mínimas. No entanto, existem alguns Pokémon que escapam, como os inúmeros Magikarp e Feebas à sua frente. Magikarp são os Pokémon aquáticos mais abundantes, encontrados em todos os corpos d'água, enquanto Feebas são menos comuns, mas ainda muito mais numerosos do que outros Pokémon do tipo água. Ambas as espécies possuem notáveis habilidades de sobrevivência, sendo capazes de viver até mesmo em águas poluídas. Apesar disso, Julian continuou examinando os Pokémon ao redor, na esperança de encontrar algum tesouro que tivesse passado despercebido. No fim, ele não encontrou nada. Mesmo depois de examinar centenas de Magikarp e Feebas, ele percebeu que suas qualificações variavam apenas de laranja a amarelo, nenhum verde à vista. Você não está tentando comprar um bom Pokémon pelas minhas costas, está? Perguntou Will, percebendo o tom desdenhoso de Julian e respondendo com um olhar sério. Aquele Magikarp tem uma característica ciano, vá comprá-lo, instruiu Julian. Aquele Magikarp tem a qualificação ciano, vá comprá-lo, disse Will, apontando para o tanque cheio de tantos Magikarp que ele teve dificuldade em identificar qual deles. Acredite em mim, se você me enfrentar na competição individual, eu vou te derrotar, comentou friamente, irritado com o fato de Will parecer tratá-lo como um tolo. Magikarp ciano? Você só pode estar brincando. Mesmo que seja realmente ciano, seria apenas um Magikarp que só consegue se debater se não tiver evoluído. Aguente firme até me enfrentar. Não seja nocauteado pelo treinador elétrico na sua primeira luta. Capítulo 63. Aron. Olá a todos. Estou aqui no Distrito Comercial da Conferência da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale. Deixe-me mostrar a vocês a multidão que está aqui. Lin Lin virou a câmera do seu smartphone para a parte traseira. Como uma popular streamer ao vivo, ela possui mais de 5 milhões de fãs em uma plataforma de vídeo, graças à sua beleza e figura impressionantes. Apesar de ser uma das melhores alunas da Universidade Shu, ela tinha vindo para a Cidade do Lago para uma tarefa que coincidia com a Conferência da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale. Empoleirado em seu ombro está um Pichu recém-nascido, olhando com os olhos arregalados para o novo mundo agitado ao seu redor. Sempre que avista algo interessante, solta alguns gritos de excitação. Uma enxurrada de comentários surgiu rapidamente na transmissão ao vivo. Só quero ver o apresentador, não o evento. Isto parece um mercado Pokémon. O apresentador também está na conferência, eu também. O nosso campeonato de escolas secundárias na província de Bash acaba de terminar. Houve muitos participantes. Em que fase está o campeonato de escolas de ensino médio na província de Yale? Apresentador. Lin Lin leu os comentários e respondeu. A competição por equipes ainda está em andamento, mas está chegando ao fim. Ouvi dizer que há um treinador incrível aqui na Cidade do Lago. Ele tem um Metagross prateado. A menção ao Metagross prateado provocou uma explosão de comentários. Metagross prateado? Âncora, isso certamente é só boato. Talvez você não saiba, mas esse é o neto de Elite Walker. Todo mundo conhece. Como neto de um treinador de elite, ele não é alguém para se desafiar. Embora Julian normalmente navegue por sites de vídeos para assistir a diversos conteúdos, às vezes ele se depara com vídeos de suas próprias batalhas, gravados em escolas, arenas públicas ou clubes por espectadores. Graças ao seu Metagross prateado e à reputação de seu avô, um elite de aço, e de seu pai, um famoso líder de ginásio nacional, ele conquistou certa fama online. Assim que Julian começou a treinar com seu Beldum prateado, ele soube que não poderia manter um perfil discreto, especialmente ao exibi-lo em público. Sem o avô e o pai, ele não seria nada. Tudo lhe foi dado graças à sua família. Enquanto alguns sentiam inveja, outros criticavam. Lin Lin optou por não comentar, evitando assim dramas desnecessários. Na área comercial do evento, muitos streamers como Lin Lin estavam transmitindo ao vivo, na esperança de capitalizar a popularidade da liga. Enquanto caminhavam, Julian encontrou várias pessoas com paus de selfie transmitindo suas experiências ao vivo. Julian, olha, tem um Aron ali! Exclamou Will, apontando para uma loja de criação que tinha Aron à venda. Aron, um Pokémon do tipo aço, evolui para Agron, conhecido por suas incríveis habilidades defensivas. O Pokémon mais forte de John, além de Metagross, era justamente este Agron. É famoso entre os treinadores, especialmente porque John o usa como peça fundamental, além de seu Metagross. Comparado ao pseudo-lendário Metagross, Aron ainda tem potencial de mercado, já que está disponível em lojas de criação de alto nível. O que há de estranho nisso? Julian disse que não achava estranho, já que aquela loja ainda fazia parte dos negócios da família e a maioria dos Aron em circulação eram criados e vendidos por eles. No entanto, todas as opções disponíveis tinham classificação verde ou inferior. Um Aron com classificação ciano não seria vendido em um mercado. As famílias mais importantes de Dracoria frequentemente monopolizavam um ou dois Pokémon poderosos, o que ajudava a manter seu status. 30 milhões! Exclamou Will, inclinando-se para mais perto. Este Aron com certificação verde custa 30 milhões? Isso é uma loucura. Para efeito de comparação, seu Charmander, que atendia aos requisitos para jogar golfe, custou pouco mais de 1 milhão. Charizard, quando totalmente evoluído, era tão forte quanto o Agron, mas a diferença de preço era chocante.
Por esse preço, você conseguiria um Pokémon decente no mercado negro, murmurou Will. A lei da oferta e da procura torna Aron mais valioso. Eles simplesmente não são tão comuns quanto Charmander, esclareceu Julian. Onde se pode encontrar Charmander em tal abundância? Retrucou Will, em tom de desafio, já que Julian estava sugerindo que Charmander estavam por toda parte. Anne interrompeu. Todo treinador de Pokémon do tipo fogo tem um Charizard. É padrão. Agron, por outro lado, é uma característica marcante dos treinadores da Elite de Aço. Além da diferença de preço, os requisitos de treinamento variavam significativamente. Charizard precisava principalmente de blocos de energia contendo energia de fogo, enquanto Agron precisava de minérios para manter seu poder defensivo. Se você não for um jogador elite, provavelmente não terá condições de capturar um Agron, a menos que reduza seu investimento em outros Pokémon. Consequentemente, indivíduos de origens familiares normais geralmente têm como objetivo capturar um Aron assim que atingem o nível elite. Na loja especializada em Aron, uma grande multidão se reuniu, composta principalmente por pessoas como Will, que estavam lá simplesmente para se divertir. Olha aquela multidão ali, vamos lá dar uma olhada. Lin sugeriu, percebendo uma multidão se formando em torno de uma loja específica, enquanto outras eram menos frequentadas. Ela direcionou sua transmissão ao vivo para a cena movimentada. Um Aron por 30 milhões? É uma pechicha. Ofereço 50 milhões. Se recusar, aumento para 100 milhões. Se aceitar vender, finjo que nunca fiz a oferta, exclamou alguém. É tão adorável, dá vontade de abraçá-lo. São 120 libras lá em cima. Você tem certeza de que consegue carregá-las? Olha, tem uma criança ali que não consegue tirar os olhos de você, apresentador. Apontou um telespectador. Sinceramente, que superficialidade. Estão todos encantados com a aparência do apresentador, comentou outra pessoa. Âncora, não escolha os mais jovens. Ele parece um estudante do ensino médio. Julian estava, na verdade, concentrado em Lin, ou melhor, no Pichu em seu ombro. Pokémon, Pichu. Nível 2. Qualificação, verde. Habilidade, estática. Adereços, nenhum. Sexo, feminino. Julian, então seu ídolo é Lin? Will ponderou, percebendo quão atentamente Julian observava Lin, o que provocou uma expressão curiosa em seu rosto. Não admira que Julian não gostasse de Chase. Ele parecia preferir garotas mais velhas. Vaza, respondeu Julian, irritado, chutando a perna antes de se virar para ir embora. Não vá. Quer que eu te ajude a conseguir o contato dela? Will gritou atrás dele. Mas Julian o ignorou. Parece que ele ainda está tímido. O que você acha, Anne? Capítulo 64. Temos Julian. O rapaz ainda é muito inexperiente. Se você se sentir constrangido, observe e veja se o streamer também se sente assim ou se é apenas você que está se sentindo desconfortável. Sério? Você não reconheceu aquele estudante do ensino médio? Quem é ele? Seu pai? Eu o reconheci há algum tempo. Ele é neto de Elite Walker. Nossa, é ele mesmo. Eu vi um vídeo dele no Vibrato não faz muito tempo, onde ele estava dominando um pseudo-elite. Ele fez parecer muito fácil. Ele tem um Metagross prateado, além de um Lucario e um Dragonair. Streamer, se apresse e faça sua jogada. Se você vai conseguir se casar com alguém de uma família rica depende da sua estratégia. Lembro-me de que a família do apresentador parece ter um bom histórico. Melhor que a família Walker. Lin ficou momentaneamente atonita ao ler os comentários. Ela percebeu que Julian havia desaparecido da multidão. Embora não tivesse a intenção de se envolver com ele, o encontro com o neto de Elite Walker foi inesperado. Streamer, Julian está vestindo o uniforme da escola de ensino médio número 1 do lago. Ele com certeza vai competir no evento por equipes amanhã, já que o adversário deles é forte. Você deveria transmitir ao vivo. Um torcedor local da cidade do lago se manifestou. Não posso fazer isso amanhã. Tenho planos, respondeu Lin. A transmissão ao vivo era apenas para diversão. Ela tinha vindo de Bash com um propósito importante. Na competição por equipes, foram formadas 9 equipes divididas em 3 grupos de 3, o que garantiu algumas vagas automáticas. As escolas Escola de Ensino Médio número 1 do Lago e Escola Média Iluminada não tiveram sorte. Elas evitaram as rodadas eliminatórias, ao contrário de outra equipe que as recebeu. Seu aproximou-se de Julian com uma expressão séria enquanto aguardava os 5 jogadores principais. Vencer a Escola Média Iluminada significa que garantimos o campeonato. Entre as equipes restantes, nenhuma representava uma ameaça real, apenas a Escola Média Iluminada era capaz de enfrentar a Lago. Enquanto vencermos, as outras equipes não serão páreo para a Escola de Ensino Médio do Lago. Não se preocupe, com Julian do nosso lado, perder não é uma opção. Disse Will, dando um tapinha no próprio peito. Era um sentimento peculiar. Parecia mais que ele duvidava das próprias habilidades, ao mesmo tempo que depositava toda a sua confiança em Julian. Julian é o nosso as, enquanto o as deles é Nolan. Ele é formidável. Não importa o quão forte Nolan seja, Metagross pode derrotá-lo. O Pokémon principal dele é Pupitar. Sam olhou para Will com um olhar um tanto hostil. Julian puxou a roupa de Will, mas o cara pareceu não notar nada e disse surpreso. Pseudo-lendário? Julian tem 2 pseudo-lendários. Julian levou a mão ao rosto, perplexo com a falta de noção de Will. Will, você não leu as informações que eu forneci sobre eles? Você nem sabe se o time deles tem um jogador pseudo-lendário? Sam quase gritou de frustração. Ontem, ele forneceu à equipe detalhes sobre seus oponentes, com o objetivo de garantir que todos compreendessem os treinadores rivais e seus Pokémon. Saber desse tipo de informação seria vital, e provavelmente todos os treinadores faziam o mesmo. Todos deveriam ter se preparado, mas agora parecia que Will não havia revisado o material. Esses documentos continham não apenas os tipos de ataques em que eles eram habilidosos, mas também as fraquezas de seus Pokémon e os locais que podiam ser atacados. E esses 2 pontos são a chave para a vitória.
Julian também não verificou. Quando Will viu a expressão de Sam, como se estivesse prestes a comê-lo, entrou em pânico e entregou Julian imediatamente. Sam Not virou a cabeça bruscamente e olhou para Julian. Sim, eu fiz, respondeu Julian sem hesitar. Eu cuido de você quando a luta acabar. Se você perder, está morto. Sam olhou para Will com ferocidade. Ele temia que Will pudesse se tornar uma mancha em seu currículo como treinador se não melhorasse seu desempenho. Ozosh, Shen, Will e Julian competirão nessa ordem. Lembrem-se de usar seus pontos fortes e evitem colocar seus Pokémon em perigo. O futuro deles depende disso, advertiu Sam seriamente. Embora os corpos dos Pokémon sejam de fato muito mais resistentes do que os dos humanos, eles ainda competem contra outros Pokémon. Quanto mais intensa a batalha, maior a probabilidade de causar ferimentos graves. Mesmo que alguns Pokémon se recuperem, podem sofrer lesões ocultas que prejudicarão seu desenvolvimento. Em todos os grandes eventos, alguns Pokémon ficam de fora com lesões irreversíveis, geralmente porque os treinadores não aceitam a derrota. Para Sam, priorizar a saúde de seus Pokémon era muito mais importante do que qualquer honra ou glória. Infelizmente, alguns treinadores tinham o hábito de priorizar o oposto. Assim que a partida começou, Anne dirigiu-se ao campo de batalha adversário, seguido de perto por seu rival, Link. Julian, que tipo de treinador é o rival de Anne? Certamente não é um tipo elétrico, perguntou Will com preocupação estampada no rosto. Embora ele e Anne não tivessem interagido muito, devido aos seus diferentes tipos de atributos, a atitude entre eles ainda era boa. Não sei, disse Julian. Você não disse que leu os dados? Will lançou um olhar incrédulo para Julian, com os olhos arregalados de descrença. Estava irritado com Julian por tê-lo enganado, pois presumira que Julian realmente analisara os dados após a sessão noturna de Jogos de Glória do Rei. Você enganou o professor Sam. Sam Not, que estava parado em frente a Julian, não parava de tremer os cantos da boca. Aqueles caras o consideravam transparente. Velho Sam. Will estava preparado para relatar as travessuras de Julian, mas foi interrompido quando Sam disparou. Calhe a boca e concentre-se na partida. Will sentiu uma onda de frustração com o preconceito flagrante, murmurando baixinho. É incrível se você tem força. É realmente incrível ter força, disse Julian. Calhe a boca, retrucou Will irritado. Julian ficou em silêncio, com o olhar fixo no campo de batalha onde Anne havia invocado seu trunfo Blastoise, enquanto seu oponente enviava um Gengar. Nenhum dos Pokémon tinha uma vantagem clara com base no tipo, mas Gengar, sendo do tipo venenoso e fantasma, representava um desafio significativo. Os Pokémon do tipo fantasma são notoriamente difíceis de manipular, possuindo uma ampla gama de movimentos incomuns. Entre os 18 tipos, os atacantes mais poderosos são certamente os do tipo dragão, mas quando se trata de complexidade, os do tipo fantasma reinam absolutos. Gengar é conhecido no mundo exterior como o Rei Fantasma, capaz de aprender golpes de vários outros tipos. Os Pokémon do tipo fantasma são frequentemente considerados mestres da furtividade, semelhantes a assassinos no mundo dos assassinos, e seus parceiros geralmente pertencem à mesma classificação assustadora. No ano passado, o Elite do tipo Gelo de Dracoria quase foi assassinado por um Frozlas, e embora a tentativa tenha falhado, o Elite perdeu um de seus Pokémon principais no processo. A informação pode permanecer em segredo, desconhecida do público, ou talvez John tenha deixado escapar algo para Julian sem querer. Treinadores especializados em Pokémon do tipo fantasma tendem a ser menos numerosos do que os de outros tipos, já que um passe em falso poderia levar suas próprias almas a serem prejudicadas por seus Pokémon. Capítulo 65. Julian, você azara. Em termos de nível, tanto Blastoise quanto Gengar estavam no nível 43, e nenhum deles tinha uma vantagem clara. Embora Pokémon do tipo fantasma possam ser difíceis de lidar, o resultado geralmente depende da habilidade do treinador, de quão bem ele comanda, observa e sincroniza seus movimentos. Porque os treinadores são importantes nas batalhas Pokémon. Embora os Pokémon possam decidir quando atacar, esquivar ou defender, o papel do treinador é crucial. A própria batalha limita o campo de visão do Pokémon, enquanto o treinador consegue enxergar todo o cenário. Um treinador habilidoso consegue identificar as fraquezas do Pokémon oponente no momento exato, o que leva a uma vitória rápida. Quando um treinador não possui a habilidade necessária para liderar, até mesmo Pokémon poderosos podem ter dificuldades para obedecer às suas instruções, o que pode levar à perda de confiança nos comandos do treinador. Isso pode resultar em alguns Pokémon se recusando a seguir instruções por completo. Em última análise, nem todos podem ter sucesso como treinadores. Se alguém não possui a aptidão necessária, são os Pokémon que geralmente sofrem as consequências. Blastoise, use Hidrobomba, gritou Anne. Gengar, use Bola das Sombras, gritou seu rival de volta. O Hidrobomba provou ser mais poderoso que a Bola das Sombras. Ele rompeu o ataque sombrio e atingiu Gengar, causando dano significativo. Gengar tinha um ataque especial alto, mas também era bastante frágil. Esse golpe provavelmente tirou metade de sua vida. Gengar, use Raio. Blastoise, use Proteção. A proteção protegeu Blastoise do raio, mas Gengar se aproximou de Blastoise com seus olhos vermelhos fixos nele. Hipnose. Blastoise, feche os olhos. Infelizmente, Anne chegou tarde demais. Blastoise já havia sido atingido, caindo no chão e adormecendo. Devorador de sonhos. O treinador de Gengar sorriu, claramente satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Blastoise não havia aprendido golpes como conversa durante o sono, então estava completamente indefeso contra a hipnose.
Gengar abriu bem a boca e sugou a energia de Blastoise, recuperando suas próprias forças. Blastoise jazia ali com um olhar indefeso, enquanto Ann gritava em desespero: Blastoise, acorde. Infelizmente nem todos podem ser como Ash e usar um golpe como Rosnar para acordar um Pokémon adormecido. Blastoise, você consegue, levante-se. Will, que estava sentado perto dali, levantou-se para oferecer incentivo, mas foi rapidamente contido pela equipe e silenciado com um olhar fulminante do árbitro. Ao se sentar, ele resmungou: como companheiro de equipe, eu nem posso torcer pelo Blastoise. Pesadelo. Para um Pokémon adormecido, usar Devorador de Sonhos pode não acordar, mas usar Pesadelo certamente o faria. Sob a influência de Pesadelo, Blastoise finalmente despertou, mas estava em péssimas condições. O Devorador de Sonhos havia drenado muita de sua energia, e Pesadelo também lhe infligiu danos mentais. Hipnose, Devorador de Sonhos e Pesadelo são golpes que frequentemente funcionam em conjunto, especialmente para Pokémon do tipo fantasma. Se o Pokémon do oponente não conhece conversa durante o sono, ou não possui itens para evitar efeitos de sono, ser atingido por hipnose pode ser desastroso. Com suas forças físicas e mentais severamente debilitadas, a habilidade torrente de Blastoise foi ativada, aumentando o poder de seus golpes do tipo água em 1,5 vezes. Gengar, use Venoshock. Gengar soltou uma risada arrepiante enquanto um veneno roxo jorrava de sua boca, preenchendo metade da arena como uma onda. Use a Hidrobomba em potência máxima. Com pouca energia, optou por partir para o ataque em vez de se defender. Impulsionado por torrente, Hidrobomba aumentou sua força, destruindo Venoshock, mas Gengar desapareceu repentinamente. Raio. Com o estrondo alto, o ataque atingiu seu alvo. Blastoise está fora da partida. Vitória, Gengar. Lembrou-se silenciosamente de Blastoise. Ser o primeiro a batalhar e perder foi um golpe duro para os torcedores da escola de ensino médio número 1 do lago. Essa foi difícil, comentou Julian, observando o rival de Ann. Ann havia estado na defensiva o tempo todo, e a velocidade de Gengar lhe dava uma vantagem significativa sobre o robusto Blastoise. Sinto muito, disse Ann, sentindo-se culpado por sua derrota. Ele havia perdido, e Gengar ainda tinha bastante energia restante, graças ao Devorador de Sonhos usado anteriormente. O treinador rival já havia deixado a arena, garantindo que Gengar recuperaria ainda mais energia durante o descanso. Vou te dar uma chance de revidar. Aquele pequeno Gengar é uma piada, disse Will batendo no peito. Normalmente, Ann teria revirado os olhos para os comentários de Will, mas desta vez ele assentiu em concordância. É a sua vez, Zosh, disse Sam, dando um tapinha de apoio no ombro do próximo jogador. Apesar da derrota de Ann, Sam não pareceu muito preocupado. Vai, Donphan. Golem. Ao ver Golem do outro lado, Will exclamou: temos uma vantagem com os nossos tipos. Donphan era do tipo terra, enquanto Golem era dos tipos pedra e terra. Donphan tinha vantagem de tipo, mas Golem estava 2 níveis acima, tornando a luta um pouco mais equilibrada. Donphan estava no nível 41, enquanto Golem estava no nível 43. Donphan, use o rolo compressor. O campo de batalha era plano, o que favorecia Donphan. O efeito de rolamento se tornaria mais poderoso quanto mais tempo continuasse rolando. Golem, use arremesso de pedra. Uma chuva de pedras voou para o céu, cada uma com cerca de 1 metro de comprimento. Embora nenhuma delas tenha atingido Donphan durante o rolamento, elas alteraram sua trajetória, impedindo-o de se aproximar de Golem. As pedras também atrapalharam o ataque de Donphan. Golem, use explosão de rocha. Golem lançou uma pedra do tamanho de uma bola de futebol no campo de batalha. Naquele momento, as pedras arremessadas no chão serviram de escudo para Donphan, que se escondeu atrás de uma delas. Donphan está em apuros, avisou Julian de repente. Como assim? Donphan está escondido atrás das rochas. Will respondeu instintivamente. Mas no segundo seguinte, as rochas explodiram, lançando Donphan para longe. Julian, você nos deu azar. Os olhos de Will se arregalaram em descrença ao perceber que Donphan havia se machucado, e ele culpou Julian por ter dito isso em voz alta. Capítulo 66. Desenhe. Este Golem é realmente de ótima linhagem. Ignorando os comentários em voz alta de Will, Julian olhou para o Golem com certa admiração. Possuía qualificações Ciano, conhecia mais de uma dúzia de movimentos e acabará de usar explosão de rocha e arremesso de rocha com eficácia. A maioria dos Pokémon usa a explosão de rochas para criar novas rochas e depois explodi-las. Apenas alguns Pokémon com habilidades excepcionais conseguem fazer com que as rochas que criaram anteriormente explodam ao usar explosão de rochas novamente. Além de bloquear o rolamento de Donphan, o arremesso de pedra anterior serviu como detonador para a explosão de pedra. A estratégia do oponente foi inteligente, usando explosão de rocha para fazer Donphan se esconder atrás da rocha formada por arremesso de rocha. Quando a rocha detonou, o dano a curta distância foi definitivamente mais severo. Nossa, essa é uma estratégia muito séria. Inacreditável. Os estudantes do ensino médio hoje em dia são assustadores. Por que o arremesso de pedra do meu Golem não detona? Qual Pokémon lendário pode explicar isso? Os espectadores ficaram igualmente impressionados com as táticas demonstradas pelo treinador de Golems. Donphan, use terremoto. Zosh ficou frustrado com o plano inteligente do oponente, mas, felizmente, Donphan não foi nocauteado pela explosão. Em grandes eventos públicos, os movimentos dos Pokémon não são limitados, já que o campo de batalha possui um escudo de energia massivo, forte o suficiente para suportar ataques poderosos, como um terremoto de nível pseudo-elite. Donphan saltou alto e aterrissou com força no chão. O impacto gerou um estrondo alto, fazendo todo o local tremer. Como os treinadores ficam fora do escudo de energia, eles estão protegidos dos efeitos colaterais dos movimentos dos Pokémon. Golem soltou um grito, pois o terremoto lhe causou danos significativos.
Acabe com isso com tremor, gritou Zosh. Donphan se recompôs e investiu contra Golem com as duas patas dianteiras erguidas, envoltas em uma poderosa energia do tipo terra, antes de se chocar contra Golem. Ao ver isso, os olhos do treinador de golems brilharam com determinação. Use a autodestruição. Uma luz branca ofuscante emanou de Golem, seguida por um rugido ensurdecedor. Uma enorme bola de fogo disparou para o céu e uma densa fumaça negra engolfou toda a arena. Quando a fumaça se dissipou, ambos os Pokémon estavam inconscientes. Donphan e Golem estão impossibilitados de lutar. É um empate, anunciou o árbitro. Uma das longas presas de Donphan havia sido arrancada pela explosão, enquanto Golem parecia bastante danificado, com seu corpo rochoso coberto de rachaduras. Zosh lançou um olhar furioso para o treinador adversário, depois recolheu Donphan e o entregou à equipe médica, que o levaria para receber tratamento. Os serviços médicos em grandes eventos são bem organizados, e é raro que os Pokémon sofram ferimentos graves devido à demora no atendimento. Autodestruição é uma atitude cruel, comentou alguém. Veja como o Pokémon dele está todo machucado. Será que aquele Golem vai ficar bem? A autodestruição pode ferir um Pokémon gravemente, em alguns casos, pode até ser fatal. Os comentários inundaram a transmissão ao vivo. A autodestruição é incrivelmente poderosa. Seu poder base é 200, comparado ao 150 do hiper-raio. Embora cause dano massivo, também deixa o usuário gravemente ferido. Qualquer Pokémon que use autodestruição acaba seriamente ferido. Treinadores que se preocupam com seus Pokémon geralmente evitam que eles usem autodestruição, a menos que seja absolutamente necessário ou em uma situação de vida ou morte. Existe também um golpe chamado explosão, que é ainda mais forte que a autodestruição. Se usado, geralmente resulta no nocaute do usuário. Se usado de forma eficaz, um Pokémon Pseudo-Elite poderia derrotar um Pokémon Elite. Alguns grupos extremistas passaram a usar Pokémon que conhecem o movimento autodestruição. Na Europa Oriental, onde os ataques terroristas são mais comuns, vários grupos usam o dispositivo autodestruição para atacar cidades importantes. Pokémon que podem aprender autodestruição são bastante comuns, como Golem, Veezin, Forretress e Electrode. Em particular, Voltor, Boltortorvor e Electrode, sendo Electrode a evolução de Voltor, Boltortorvor, tem uma aptidão natural para autodestruição. Esses dois Pokémon são frequentemente procurados por grupos extremistas porque conseguem causar mais dano e sofrer menos danos ao usar o golpe. Se eles não conseguirem vencer, simplesmente explodem. Eles têm muitos Pokémon. Quem se atreve a lutar contra eles? Esse treinador não merece competir, disse Will com raiva, mas Julian o conteve. Se não o tivesse feito, Will poderia ter confrontado o outro treinador. Você encontrará situações ainda mais difíceis e cenas mais brutais do que esta, disse Julian calmamente. O mundo dos treinadores tem lados bons e ruins, assim como o mundo real. Onde há luz também há escuridão, continuou ele. Não me importo. Vou ficar mais forte. Se ouvir alguém machucando Pokémon ou usando-os para o mal, com certeza vou enfrentá-los, declarou Will. Tudo bem, mas não seja um idiota impulsivo. Estamos aqui para competir. Você deveria torcer por mim, interrompeu Shen. Shen, este é o meu sonho, não apenas um projeto escolar, respondeu Will, visivelmente desanimado. Entretanto, Shen já havia se dirigido à arena de batalha, sem ouvi-lo. Sua rival se aproximou com a excitação brilhando nos olhos. Machamp, eu escolhi você. Shen exclamou, liberando seu Pokémon mais forte. Sua oponente invocou um Infernape flamejante. Will olhou para outra garota, notando seus traços marcantes e porte físico forte, semelhantes aos de Shen, e comentou: o que está acontecendo com as garotas hoje em dia? Por que tantas garotas bonitas preferem Pokémon do tipo lutador? Não é bom gostar de Pokémon do tipo água? Você pensaria que eles escolheriam algo fofo, acrescentou ele. Na realidade, as treinadoras preferem mais Pokémon do tipo água do que os treinadores do sexo masculino, enquanto os Pokémon do tipo fogo tendem a atrair mais treinadores do sexo masculino. Como mais de 90% dos treinadores de Pokémon do tipo lutador são homens, é raro que mulheres escolham Pokémon desse tipo, especialmente os bonitos. Para muitas treinadoras, a aparência importa mais do que o tipo. Elas geralmente preferem Pokémon que sejam fofos ou charmosos. Claro, Lucario e Galad são exceções, ambos são vistos como representantes atraentes do tipo lutador. Capítulo 67. Azarado. Machamp, use energia de foco. Em vez de atacar imediatamente, Shen optou por fortalecer Machamp. Com a energia concentrada, Machamp podia se concentrar melhor, facilitando o ataque aos pontos fracos do inimigo. Como o próprio nome sugere, Machamp é incrivelmente poderoso. Com 4 braços, ele consegue desferir 1000 socos em apenas 2 segundos e é habilidoso em diversos estilos de luta. Essa força faz de Machamp uma escolha popular na construção civil e em portos. Precisa de um guindaste? Basta pedir para Machamp carregá-lo nas costas. Sua natureza trabalhadora também o torna um ótimo Pokémon para a família. Infernape, use combate próximo. O rival de Shen não ia deixar Machamp se fortalecer sem interferir. Ela ordenou que seus Pokémon avançassem e interrompessem a energia concentrada de Machamp. Mas Machamp já havia concluído sua preparação. Como isso é possível? O rival de Shen exclamou surpreso. Até Julian pareceu surpreso. O foco de energia de Machamp durou menos de 2 segundos, cerca de metade do tempo normal. Ficou claro agora que Shen havia planejado tudo desde o início. Também usaremos corpo a corpo, gritou Shen. Naquele instante, Infernape avançou contra Machamp.
Era tarde demais para seu treinador mudar de tática. Os punhos de ambos os Pokémon se transformaram em raios de luz branca ao se chocarem em velocidade incrível. Inicialmente pareciam estar em pé de igualdade, mas a preparação prévia de Machamp começou a mostrar sua vantagem. Graças à energia concentrada, Machamp conseguia atingir seu rival com mais facilidade. Além disso, ter 4 braços lhe dava uma vantagem inerente sobre Infernape. Enquanto Machamp acompanhava os socos de Infernape, prendeu a respiração e aparou um dos punhos de Infernape com a parte superior do braço, ao mesmo tempo que desferia golpes poderosos no estômago e pescoço do oponente com os outros braços. Infernape soltou um grito de dor, mas permaneceu preso pelas garras de Machamp, ficando exposto. Machamp, soco dinâmico. Soco dinâmico é um golpe poderoso do tipo lutador, mas tem uma baixa taxa de acerto. A maioria dos treinadores o guarda para quando tem uma alta chance de acertar. Mas agora com Infernape bem na frente de Machamp, era quase impossível errar. Infernape, use provocação, ordenou seu treinador. Pego de surpresa, enquanto Infernape gritava com Machamp, algo estranho aconteceu. Machamp subitamente ficou furioso. Em sua fúria, perdeu o foco e acabou se atingindo com um soco dinâmico em vez de seu oponente. Machamp, gritou Shen em pânico. Quando ela pensava que a vitória estava ao seu alcance, as coisas pioraram. A arrogância confunde o oponente e aumenta seu poder de ataque. Foi uma aposta arriscada e, neste caso, Shen não teve sorte. Machamp, tomado pela fúria, se atacou com força com um soco dinâmico potencializado, causando dano significativo. O treinador adversário havia vencido a aposta, não apenas libertando Infernape, mas também deixando Machamp em desordem. Receio que Shen também esteja com muito azar, murmurou Will, observando atentamente. Julian lançou-lhe um olhar de desaprovação. Por que mencionar a sorte de Shen? O que ele estava insinuando? Nas batalhas Pokémon, não se trata apenas de força e habilidade, a sorte também desempenha um papel crucial. Se Machamp permanecesse em seu estado de confusão e conseguisse acertar Infernape com outro soco dinâmico, o resultado poderia mudar completamente. Infernape, golpe cruzado. Vendo Machamp ainda confuso, o treinador rival aproveitou a oportunidade para tentar a vitória. Apesar da dor, Infernape atacou Machamp, impulsionado pela frustração de estar sendo contido. Não acredito nisso. Machamp, contra-ataque, gritou Shen, desejando que seu Pokémon respondesse. Como o outro treinador já havia apostado antes, Shen decidiu arriscar também. Ela esperava que Machamp obedecesse às suas ordens desta vez. Com um poderoso golpe cruzado, Infernape atingiu Machamp, mas nesse instante, a voz de Shen rompeu a confusão. A mente de Machamp clareou no último momento, permitindo que ele liberasse uma poderosa onda de energia que lançou Infernape para longe. O contra-ataque permite ao usuário dobrar o dano do ataque do oponente, contanto que consiga permanecer de pé. Felizmente, Machamp era forte o suficiente para resistir ao golpe cruzado de Infernape. Infernape está fora de combate. Machamp vence, anunciou o árbitro. Shen respirou aliviada ao se lembrar de Machamp e desceu da arena, juntando-se a Will. Se você perder a próxima partida, eu juro que te mato, disse ela em tom de brincadeira, agitando o punho na direção dele. Will instintivamente deu um passo para trás, sentindo-se um pouco envergonhado ao avistar a câmera de transmissão ao vivo acima dele. Suas bochechas coraram levemente. Um mero treinador de Pokémon do tipo grama e você acha que eu vou perder? Respondeu ele, confiante. Ele era um treinador do tipo fogo, e seu oponente era do tipo grama. Com uma vantagem tão clara, ele não conseguia imaginar um cenário em que perderia. Charizard! Ele gritou, enviando seu Pokémon para a batalha. Saia daí, Venusaur, foi a resposta. Will sorriu. O destino era certamente interessante. Ele estava enfrentando Venusaur. Entre os Pokémon iniciais, Bulbasaur é uma das opções mais econômicas e que vale a pena treinar. Assim como Charmander, que é um dos favoritos dos fãs entre os iniciais do tipo fogo. No entanto, ambos os Pokémon são avaliados em mais de 1 milhão, o que os torna inacessíveis para uma família comum. Charizard sobrevoou Venusaur a uma altura de cerca de 10 metros. A barreira protetora ao redor do campo de batalha se elevava a 30 metros, o que significa que nenhum Pokémon poderia voar mais alto do que isso. Caso fizessem, seria considerado uma violação das regras e resultaria em derrota automática. Em partidas oficiais sem escudos de energia, ainda existem limites para a altura que os Pokémon podem voar, garantindo que os Pokémon no chão ainda tenham uma chance de lutar. Charizard lança chamas, ordenou Will estalando os dedos com estilo. Uma torrente de chamas emanou de Charizard, começando estreita com meio metro de largura e se espalhando rapidamente para 5 ou 6 metros à medida que se aproximava de Venusaur. A temperatura na região subiu vertiginosamente. Capítulo 68 Mega Evolução. Em batalhas, quando as habilidades de comando de um treinador e a força de um Pokémon são semelhantes, o lado que possui vantagem de tipo detém uma vantagem significativa sobre o outro. Por exemplo, entre os 18 melhores elites em Dracoria, o Elite Dragão triunfou sobre os outros 15 elites durante o primeiro desafio de Elite. Entre os 3 elites que permaneceram invictos, 2 eram o Elite do tipo Gelo e o Elite do tipo Fada. Pokémon do tipo Gelo causam dano dobrado em Pokémon do tipo Dragão, enquanto os do tipo Fada são ainda mais formidáveis, pois são completamente imunes a golpes do tipo Dragão. O último dos elites invictos foi o avô de Julian, John, que conseguiu derrotar o Elite Dragão através de pura força bruta. Por falar em John, ele atualmente detém o título de Elite número 1 entre os 18 em Dracoria. Porque John, o Elite do tipo Aço, é considerado o mais forte entre os 18. Ele é o único treinador que derrotou todos os outros 17 elites usando apenas Pokémon do tipo Aço durante o primeiro desafio de Elite. Nem mesmo os elites dos tipos Terra e Fogo, que normalmente têm vantagem sobre os do tipo Aço, conseguiram igualar sua habilidade.
A menos que um dos lados tenha uma vantagem esmagadora em força, derrotar um oponente com desvantagem de tipo é bastante improvável. Will estava confiante de que venceria essa luta. Ele havia assistido à batalha anterior de seu oponente e compreendia as habilidades de Venusaur. Ele acreditava que Venusaur era mais fraco que seu próprio Charizard e que também tinha desvantagem de tipo contra ele. Nessas circunstâncias, ele realmente não acreditava que pudesse perder. Venusaur Mega Evolua. Quando Will lançou um lança-chamas, o oponente subitamente levantou a manga, revelando uma pedra preciosa de cor brilhante. Uma luz deslumbrante emanou da gema em direção a Venusaur, que também emitiu seu próprio brilho vibrante. As duas luzes se entrelaçaram no ar. Ao mesmo tempo, uma enorme luz branca envolveu Venusaur. Quando a luz se dissipou, um Pokémon maior que o Venusaur original surgiu diante da plateia. A aparência do Mega Venusaur e de sua forma anterior eram semelhantes, mas a flor nas costas do Mega Venusaur era maior, e o tronco, abaixo das flores, havia engrossado. A visão da Mega Evolução deixou o público maravilhado. Muitos só tinham visto um evento assim em telões e nunca o tinham presenciado ao vivo. Durante a transmissão, começaram a surgir inúmeros comentários. Mega Venusaur é incrível. Uau, a cena da Mega Evolução é de tirar o fôlego. Por que Charizard ainda não Mega Evoluiu? Charizard, eu queria poder Mega Evoluir também, mas não tenho uma Mega Pedra. A Mega Evolução de Venusaur cativou muitos espectadores, com alguns até mesmo torcendo por Mega Venusaur, incluindo aqueles que antes apoiavam Charizard. Qual é a desse cara? Onde ele conseguiu uma pedra da Mega Evolução? Perguntou Zosh intrigado. As pedras de Mega Evolução são recursos raros, tanto em Dracoria quanto em outras regiões, e não podem ser compradas com dinheiro. É possível trocar um Pokémon pseudo-lendário por uma pedra de Mega Evolução, mas o inverso não é garantido. Isso demonstra o quão raras são as pedras de Mega Evolução. O diretor da escola, Sam, não conhecia o histórico do treinador adversário e recorreu a Julian em busca de respostas. Eu também não sei ao certo, mas esse Venusaur parece muito bem treinado. Talvez seja alguém do ginásio de Pokémon do tipo Grama, respondeu Julian. Era um ginásio reconhecido nacionalmente, muito parecido com o academia deles, do tipo Aço. Existem 2 ginásios nacionais na província de Yale, o de Aço e o de Grama. Se for de um ginásio do tipo Grama, Will pode estar em apuros, disse Shen com preocupação estampada no rosto. Pokémon, Venusaur, Mega Venusaur. Nível 41. Qualificação, verde. Habilidade, crescimento excessivo, gordura espessa. Item, semente milagrosa. Sexo, masculino. Após a Mega Evolução, o nível de Venusaur aumentou em 10 e sua habilidade passou a ser gordura espessa. Essa habilidade reduz pela metade o dano recebido de golpes do tipo fogo e gelo. Essa mudança tornou as coisas ainda mais difíceis para Charizard, já que sua vantagem de tipo havia praticamente desaparecido. Mega Venusaur brandiu seu chicote de vinha, desviando facilmente o lança-chamas de Will. Venusaur, chicote poderoso. Will, momentaneamente atordoado, voltou à realidade e gritou: Charizard, desvie. Mas o chicote de poder foi mais rápido. Assim que Charizard começou a bater as asas, foi atingido pelos poderosos cipós de Mega Venusaur. Foi como ser atingido por um meteorito, e Charizard caiu no chão. Venusaur, golpe corporal. Charizard abriu os olhos com relutância e viu uma figura enorme pairando sobre sua cabeça. A escuridão o envolveu, seguida por uma dor aguda, e então tudo ficou preto. Charizard está impossibilitado de batalhar. Venusaur vence. O árbitro olhou com pena para Charizard, que jazia desmaiado sob o peso do ataque. Se tivesse sido atingido com mais força, a situação teria sido muito pior. Will saiu do palco, enquanto seu rival permaneceu no mesmo lugar, claramente ansioso para continuar a batalha. Ele é forte e admitiu Will para Julian, que se preparava para entrar em campo em seguida. Só para você, respondeu Julian. Ao ouvir isso, Will instintivamente parou, olhando para as costas de Julian enquanto sussurrava: Você não vai morrer se parar de fingir. Julian sabia que podia esperar até que seu oponente não conseguisse mais se conter, liberando assim a Mega Evolução. De acordo com as regras, quando um jogador termina, o próximo deve entrar na arena em até 3 minutos. Contanto que comecem a batalha dentro desse tempo, tudo está dentro do regulamento. Ao observar seu oponente, parecia improvável que eles durassem sequer 2 minutos. Embora a Mega Evolução seja poderosa, ela exige um vínculo profundo entre treinador e Pokémon para ser bem-sucedida. Além disso, a Mega Evolução também representa um teste significativo para o treinador. Durante o processo, tanto a força mental quanto a física do treinador são continuamente esgotadas. Um treinador comum com uma pedra de Mega Evolução só consegue manter essa forma por cerca de 5 minutos. É claro que 5 minutos podem ser suficientes para mudar o resultado de uma batalha em uma partida normal, mas se você estiver na natureza ou em um reino secreto, não resolver um conflito durante a Mega Evolução pode deixá-lo vulnerável quando ela terminar. Nesse ponto, se você precisar escapar, pode ser que não tenha mais forças para fazê-lo. Portanto, se você enfrentar oponentes na natureza ou em reinos secretos, a Mega Evolução só deve ser usada como último recurso. Capítulo 69. Destruído. Como você disse, desta vez só podemos contar com Julian. Quando Will ficou bastante abatido, Shen jogou-lhe uma garrafa de água e bebeu metade dela sozinha. No momento, Julian e Shen eram os únicos que restavam do lado deles. Mas Machamp já havia lutado uma vez, embora ainda estivesse pronto para a luta, provavelmente não duraria muito mais tempo. Do outro lado, a equipe da Escola Média Iluminada tinha 3 Pokémon, Gengar, Venusaur e um treinador que ainda não havia batalhado, mas tinha um Pupitar à espera. Isso totalizava 3 Pokémon para enfrentar. Julian precisaria enfrentar pelo menos 2, ou talvez até 3, desses Pokémon se a Escola do Lago
número 1 quisesse vencer essa partida. A escola média iluminada tem escondido sua força, disse o treinador Sam. Não esperava que eles tivessem a mega evolução do seu lado. Ele pensava que o treinador com Pupitar era a arma secreta da escola de ensino fundamental literária. Embora isso fosse verdade, eles na realidade tinham duas armas secretas. Julian também possui uma pedra de mega evolução, acrescentou Will. Tem certeza disso? Perguntou Shen. Você acha mesmo que Julian não teria um? Respondeu Will. Bang! Shen deu um leve soco no braço de Will, irritado. Pare de responder uma pergunta com outra pergunta. É claro que Julian tinha a pedra da mega evolução. Quando seu Beldum evoluiu para Metagross, seu pai lhe deu a pedra. Mas contra um oponente desses, Julian não precisou usar a mega evolução tão cedo. Metagross. Num clarão de luz branca intensa, o Metagross prateado apareceu. Seus membros pesados pousaram suavemente no chão sem fazer barulho. Mega Venusaur. Use tempestade de folhas. O treinador de Mega Venusaur sentia-se exausto, sabendo que seu tempo para Mega Evolução estava quase acabando. Ele precisava causar muito dano a Metagross antes de ficar sem energia. Inúmeras folhas verdes rodopiavam e dançavam no ar, cada uma delas afiada e perigosa. Psíquico. Os olhos de Metagross brilharam em azul, e uma onda invisível se espalhou a partir deles, paralisando as folhas verdes no ar como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Ao mesmo tempo, Mega Venusaur percebeu que não conseguia se mover de jeito nenhum. Esmaga Meteoro. Metagross flutuava em frente ao Mega Venusaur controlado, golpeando a cabeça do oponente com seus punhos, cercado por luzes coloridas. Mega Venusaur, depressa e desvie. Quando o treinador gritou, o Pokémon se sentiu impotente. Se ele pudesse desviar, não estaria ali parado levando o golpe, certo? Dengue. Sem suspense, Mega Venusaur caiu no chão, perdendo também sua forma Mega. Acho que Julian nem estava usando toda a sua força antes, disse Will, com os olhos arregalados e empolgado enquanto observava Julian derrotar Mega Venusaur com tanta facilidade. Tenho a sensação de que Metagross está escondendo ainda mais poder, acrescentou Shen. Seus instintos de artista marcial lhe dizendo que tanto Julian quanto Metagross estavam mantendo seus melhores golpes em segredo. A luta acabou. Venusaur está fora de combate. Metagross vence, anunciou o árbitro. Após o treinador de Venusaur recolher seu Pokémon, ele lançou um olhar profundo para Julian antes de partir. Esse treinador era de um ginásio de tipo grama bastante conhecido, administrado por seu pai. Mesmo que sua origem não fosse tão impressionante quanto a de Julian, ele ainda era um dos melhores da província de Yale. O nome de Julian estava se tornando cada vez mais famoso, especialmente após sua primeira aparição com o Beldum de prata. Seu avô, John, chegou a elogiá-lo como um futuro campeão, tornando Julian conhecido entre as famílias ricas. O próximo adversário da escola média iluminada não foi o último jogador, Nolan, mas sim o treinador que usou Gengar. Durante uma batalha anterior com Blastoise, Gengar recuperou parte de sua energia usando o Devorador de Sonhos. Após descansar em sua Pokébola, provavelmente recuperou cerca de 90% de sua energia. Em termos de vantagem de tipo, Metagross levava a melhor. Os golpes do tipo veneno de Gengar não afetariam Metagross devido ao seu tipo aço. Gengar provavelmente estava apenas tentando enfraquecer Metagross e coletar informações para Nolan, o treinador final. Psíquico. O poderoso ataque psíquico de Gengar acertou, mas Metagross rapidamente contra-atacou com o seu próprio, controlando Gengar da mesma forma que havia feito com Mega Venusaur antes. Soco bala. Um feixe de luz prateada emanou de Metagross durante o ataque. Com uma força tão avassaladora, não havia necessidade de movimentos elaborados, apenas potência pura. Embora Metagross estivesse apenas no nível avançado, ele podia derrotar facilmente até mesmo os oponentes mais fortes e Gengar, que estava um pouco acima da média do nível avançado, não tinha a menor chance. Gengar está incapacitado para a batalha. Metagross vence. Em menos de um minuto, Gengar foi derrotado, e seu treinador o recolheu em choque. Eles esperavam usar os golpes astutos do tipo fantasma de Gengar para obter informações sobre Metagross para Nolan, mas em vez disso, foram imediatamente dominados. Metagross derrotou 2 oponentes seguidos, um deles sendo Mega Venusaur, e a plateia explodiu em aplausos. Metagross é o melhor. Venusaur e Gengar não tiveram a menor chance contra Metagross. Eu realmente quero ver o Metagross Mega evoluir. Eu também. Ei, minhas pernas são longas e brancas. Quer vê-las? Chat privado, por favor. Suma daqui. Você está bloqueando minha visão do Metagross. O chat estava repleto de comentários quando Nolan, o último jogador da escola média iluminada, entrou no campo de batalha. Para dar aos Pokémon bastante espaço para batalhar, especialmente em um grande evento como a Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, a arena era enorme, quase do tamanho de 2 campos de futebol. Os 2 treinadores conseguiam se ver, mas não conseguiam ver a aparência um do outro, eles só podiam ver a imagem do rival no telão próximo. Quando Nolan apareceu, a plateia feminina foi à loucura, gritando e ovacionando o público, fazendo a tela da transmissão explodir de emoção. Venha para a irmã. Au, au. Nolan, venha dar um abraço na sua irmã. Muitos comentários elogiaram a aparência de Nolan, enquanto alguns o criticaram. É só um rostinho bonito. Qual é o problema? A estética feminina deste ano é realmente ruim. Elas não sabem como é a aparência de um homem de verdade. Mas esses comentários logo se perderam em meio à empolgação. Capítulo 70. Metagross contra Pupitar. Nolan não parecia tão durão quanto a aparência poderia sugerir. Seu rosto era suave e delicado, típico de um rapaz sonhador. Com mais de 1,80 metros de altura, ele tinha uma presença marcante. Com traços faciais bonitos, era frequentemente chamado de conquistador, atraindo a atenção de muitas garotas ao seu redor. Em contrapartida, Julian também não era feio.
Ele herdou parte da beleza dos pais, mas era quieto e reservado. Tinha uma aura que fazia as pessoas se sentirem inacessíveis, o que não contribuía para sua popularidade. Ao que tudo indicava, esse cara era neto de uma figura famosa da elite do rock, o que aumentava o seu mistério. No início da escola, Nolan era parecido com Julian, ele era relativamente desconhecido. Mas assim que se tornou um treinador Pokémon, rapidamente ganhou notoriedade. Seu Pokémon inicial, um Pupitar, acabou se revelando um pseudo-lendário, e sua história logo se tornou pública. Pupitar, Nolan gritou, enviando seu Pokémon de confiança. Pokémon Pupitar, Pedra, Terra. Nível 45. Qualificação, azul. Habilidade, trocar de pele. Item, pedra dura. Sexo, masculino. Pokémon, Metagross, aço psíquico. Nível, 50. Qualificação, roxo. Habilidade, metal leve. Adereço, revestimento metálico. Gênero, sem gênero. Julian ficou surpreso ao ver o Pupitar de Nolan. Pokémon de nível azul eram raros e geralmente pertenciam a treinadores de famílias prestigiosas. A maioria das famílias tinha numerosos descendentes, enquanto a família de Julian era pequena, sendo ele o único herdeiro homem. Em famílias como a de Nolan, os melhores Pokémon geralmente iam para o herdeiro escolhido, enquanto os outros tinham que se contentar com o que conseguiam. Nolan devia ser o herdeiro da família, o único capaz de lidar com um Pupitar azul, especialmente considerando que seu avô era um elite do tipo pedra. Julian sabia que criar um Pokémon assim não seria tarefa fácil. Pupitar evoluiu para Tiranitar, mas precisava chegar ao nível 55 primeiro, o que era lento para um Pokémon. Os Pokémon pseudolendários eram conhecidos por duas coisas, sua evolução lenta e seu processo de subir de nível ainda mais lento. Era preciso muitos recursos para treiná-los. Por exemplo, se alguém comprasse um Pupitar por 100 milhões, poderia precisar gastar pelo menos mais 1 bilhão para evoluí-lo completamente para um Tiranitar. Embora os pseudolendários oferecessem um poder imenso em batalha, eles também eram incrivelmente caros. Por exemplo, Metagross, outro Pokémon forte, consumia cubos de energia no valor de 100 mil por dia. Uma família comum tinha dificuldade em economizar essa quantia em um ano. Com o início da partida entre as duas pseudolendas, a multidão cresceu. O número de espectadores na sala de transmissão ao vivo disparou de 1 milhão para 2 milhões e continuou a aumentar. Vamos lá, Nolan, alguém gritou em coro. Agora é só o Pupitar, não o Tiranitar, comentou o outro. Não me importo, estou torcendo por ele. Com sua aparência feroz e dominadora e a capacidade de controlar a areia, Tiranitar ostenta o título de tirano do deserto. Em alguns filmes, ele frequentemente aparece como um monstro que destrói cidades. Há algum tempo, o famoso ator Tiranitar também estrelou Tiranitar contra King Kong como vilão, mas conquistou o apoio de muitos espectadores, que clamavam que o malvado Tiranitar acabaria por derrotar o justo King Kong. Acho que o Metagross ganha, gritou um fã. É o neto da elite do rock contra o neto da elite do aço, acrescentou outro. Pupitar é feio demais, eu apoio Metagross. Os dois Pokémon se enfrentaram, e no que diz respeito aos atributos, nenhum deles tinha vantagem. Embora o tipo terrestre de Pupitar fosse forte contra o tipo aço de Metagross, o tipo aço também tinha uma boa vantagem contra o tipo pedra. Pupitar, use grito, ordenou Nolan. Metagross, use agilidade. Julian respondeu quase simultaneamente. Nolan queria enfraquecer a forte defesa de Metagross, mas Julian havia previsto sua jogada. Nolan foi lido, exclamou um comentarista surpreso. A antecipação era uma habilidade em que os treinadores adivinhavam os comandos uns dos outros para contra-atacá-los com eficácia. Metagross, com sua habilidade metal leve, e graças a várias poções de encantamento, tinha velocidade aprimorada. Antes que Pupitar pudesse soltar seu grito, Metagross cruzou o campo de batalha rapidamente, cobrindo quase 2 campos de futebol em um piscar de olhos. Metagross, braço martelo, gritou Julian. Com 2 golpes poderosos, Metagross golpeou Pupitar com seus braços. O impacto criou um estrondo alto, rachando a armadura de Pupitar e lançando fragmentos para todos os lados. Movimentos do tipo lutador eram particularmente eficazes contra Pokémon do tipo pedra, e braço martelo era um dos mais fortes. Mas isso teve um preço. A velocidade de Metagross diminuiria após essa mudança. No entanto, mesmo em velocidade reduzida, ainda seria mais rápido que Pupitar, que ainda estava em estágio de metamorfose. Pupitar, use pulso sombrio. Nolan disse, cerrando os punhos. Ele não esperava estar um passo atrás do seu rival. Pupitar liberou uma onda de energia sombria, mas Julian estava preparado. Metagross, use tela de luz. Ele ordenou. Uma barreira translúcida surgiu diante de Metagross, absorvendo o impacto do pulso sombrio. Metagross permaneceu atrás da barreira calmo e confiante, como se soubesse que o ataque não a atravessaria. Metagross, agilidade e depois braço martelo de novo. Julian continuou, descrevendo seus próximos movimentos. Pupitar, cria uma tempestade de areia, gritou Nolan, percebendo a urgência. O chão ao redor de Pupitar se transformou em redemoinhos de areia, mas era tarde demais. Metagross já havia se aproximado, seu braço brilhando intensamente enquanto atacava. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 71. Campeonato por equipes. A luta havia terminado e a atmosfera estava eletrizante. Metagross permanecia imponente e orgulhoso, sua estrutura metálica reluzindo sob as luzes brilhantes da arena. O Pupitar de Nolan jazia no chão, derrotado. Metagross, é isso aí! Eu nem tentei, você simplesmente caiu.
Pupitar, nós dois somos pseudolendários, pelo menos me dê um pouco de respeito. Quer o público presente no local ou público em frente à tela, todos estavam incrédulos com o que viam. Pensavam que Metagros, que havia lutado 2 vezes seguidas, e depois enfrentasse Pupitar, mesmo que vencesse, teria que passar por uma batalha árdua. O resultado foi que Metagros jogou Pupitar, assim como fez com Mega Venusaur Gengar antes, e derrotou Pupitar com apenas 2 movimentos. É isso que eles querem dizer com uma luta entre dragões e tigres, comentou alguém. É mais para um massacre. Nolan olhou para Pupitar caído, esfregou os olhos e olhou novamente. Pupitar ainda estava no chão, só então ele acreditou que havia sido derrotado. Ao olhar para o cronômetro na tela grande, viu que faltavam exatamente 3 minutos, e os cantos de sua boca se contraíram violentamente. Metagros é ridiculamente forte e nada científica, murmurou ele. Ele sabia que seu próprio Pupitar tinha potencial e podia lutar acima do seu nível, mas contra Metagros, ele foi completamente superado. Toda a partida pareceu uma derrota esmagadora. Se fosse um Metagros pseudo-elite, tudo bem, mas o Metagros à sua frente estava obviamente no nível avançado, nem mesmo no auge. Que tipo de tesouros preciosos são necessários para tornar um Pokémon tão poderoso? Ponderou ele, lançando um olhar para Julian com um respeito recém-descoberto. Diferentemente de Julian, que era o único herdeiro da família Walker e tinha acesso a todos os recursos, Nolan sabia que sua família era maior, distribuindo os recursos entre muitos membros. Tudo que ele havia recebido era um Larvitar azul como seu Pokémon inicial. Se quisesse mais da sua família, precisava provar seu valor. A Liga Provincial de Ensino Médio de Yale era uma excelente oportunidade para isso, mas agora, com a força avassaladora de Julian em evidência, ele percebeu que suas chances de sucesso eram mínimas. Volte Metagros, Julian disse, relembrando seus Pokémon em meio aos aplausos da multidão. Ele sabia que Metagros era forte. Seus 5 atributos básicos superavam em muitos de um Metagros típico do mesmo nível, graças a vários aprimoramentos que ele havia utilizado. As pessoas se perguntavam como ele havia conseguido tal feito. Mas o que elas não sabiam era que Julian tinha um sistema que lhe permitia comprar itens para aumentar repetidamente os atributos de seus Pokémon. Metagros agora estava no nível 51, tendo acabado de ganhar experiência ao derrotar Pupitar, e Julian estava pronto para continuar aprimorando suas habilidades. Julian, você é tão pervertido. Como pode ser tão forte? Assim que Julian voltou, Will o abraçou pelo pescoço. A voz alta deste último fez o ouvido de Julian zumbir. Espero sinceramente não ter que enfrentá-lo na competição individual, acrescentou Shen. Acordado. Acordado. E Zoj falaram em uníssono, os 3 trocando um olhar preocupado. A competição individual era onde todos podiam realmente mostrar seus pontos fortes, mas enfrentar Julian logo no início seria um desastre para eles. Não tenho medo, esse tio tem muita sorte, declarou Will, tentando animar o ambiente. Ele esperava ter sorte no sorteio e evitar Julian até mais tarde na competição. Com a derrota da poderosa rival Escola Média Iluminada para a Escola de Ensino Médio número 1 do Lago, embora a competição por equipes ainda não tenha terminado, todos sabem quem é o campeão. Principalmente depois de ver Julian derrotar Mega Venusaur, Gengar e Pupitar em uma luta de 3, as outras equipes não têm mais chances de conquistar o campeonato por equipes. A menos que haja um Pokémon entre eles capaz de derrotar aquele Metagros pervertido. Na tarde do dia seguinte foi anunciado o campeão da competição por equipes. Como esperado, a Escola de Ensino Médio número 1 do Lago conquistou o título, e a atmosfera ficou de pura alegria. Após a cerimônia de premiação da competição por equipes, inicia-se o sorteio da competição individual. As 12 equipes que participam da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale desta vez têm seus principais candidatos podendo participar da competição individual, o que significa que mesmo que percam na competição por equipes devido a problemas com seus companheiros, podem se recuperar completamente na competição individual graças à sua própria força. Há 60 jogadores na competição, e cada um pode usar até 3 Pokémon. Julian, qual número você tirou? Perguntou Will, segurando uma bolinha de ping-pong marcada com o número 31. Número 15, respondeu Julian, percebendo que Will relaxou visivelmente. Quem será a pobre alma com o número 46? Ponderou Will em tom brincalhão. Como se fosse combinado, o celular de Julian vibrou com uma mensagem. O competidor Julian, número 15, competirá às 10 horas da manhã no local número 6. Se você se atrasar 3 minutos, será automaticamente desclassificado. Por favor, não se atrase. Estarei no local 5 às 8 horas, então torçam por mim quando chegar a minha hora, disse Will, com a empolgação transparecendo em sua voz. Sem tempo. Julian partiu sem olhar para trás. Ei, você não quer ver quem é seu rival? Will gritou atrás dele, mas Julian continuou andando, concentrado em sua própria preparação. No telão começaram a aparecer os resultados do sorteio. Will primeiro verificou o número 30 de seu rival. Bem, o nerd de óculos definitivamente não é meu rival. Então ele olhou para o infeliz número 46. Seus olhos se arregalaram em surpresa ao reconhecer um rosto familiar. Shen, você realmente tem muito azar, exclamou ele, balançando a cabeça em descrença. O rival de Julian era ninguém menos que seu colega de equipe Shen. Isso representou uma reviravolta interessante, considerando que Shen também era um forte competidor dentro da província de Yale. Naquele momento, Shen estava absorta diante de um pequeno espelho, admirando seu próprio reflexo e ajeitando o cabelo. Parece que as coisas ficaram interessantes, disse Will para si mesmo, com um sorriso travesso surgindo em seu rosto. A competição individual estava prestes a começar, e a expectativa estava apenas começando a aumentar. Capítulo 72, contra Shen. Jin, missão diária, pular corda 2000 vezes.
Recompensa da missão. Um doce raro para Pokémon abaixo do nível 50 e 300 pontos. Todas as manhãs, às 8 horas, novas tarefas diárias aparecem. Essas tarefas podem ser bem inusitadas, variando de pular corda e alimentar Pokémon a escalar montanhas. Algumas das tarefas mais estranhas incluem prender a respiração debaixo d'água por um minuto inteiro, subir em uma árvore de 30 metros de altura ou simplesmente encarar um Magikarp por 1 hora. Julian terminou sua tarefa diária em menos de 15 minutos e ficou feliz em receber sua recompensa, um doce raro. No jogo, o doce raro é útil para ajudar os Pokémon a subir de nível, mas este só pode ser usado em Pokémon abaixo do nível 50. Como seu Metagross estava no nível 51, ele não podia usá-lo nele. Em vez disso, chamou Lucario e estava prestes a entregar o doce raro quando Meltan de repente pulou animadamente. Toma, come isso, disse Julian, tirando a carapaça metálica de Aron de seu compartimento de armazenamento. Quando Aron evoluir para Lyron no nível 18, ele se livra dessa resistente carapaça metálica. Essa carapaça é especial. Ela é feita de todo o metal que Aron ingeriu e pode ser usada para muitas coisas, desde a fabricação de ferramentas até a criação de itens. Além disso, alguns Pokémon adoram comê-la, como Meltan, que simplesmente adora essa carapaça metálica. Com a carapaça de metal à sua frente, Meltan perdeu o interesse no doce raro. Enquanto isso, Lucario comeu o doce alegremente, aumentando seu nível de 42 para 43. Os doces do sistema não têm efeitos colaterais, então não havia preocupação com a instabilidade de Lucario após a subida de nível. Ding-dong! A campainha tocou. Quando o garçom viu Lucario abrir a porta, hesitou por um instante antes de sorrir e perguntar: "O que você gostaria para o café da manhã?" Julian pediu seu café da manhã rapidamente. Ele estava se tornando uma figura bastante conhecida na conferência, então mesmo no hotel muitos o reconheciam. A maioria das pessoas respeitava seu espaço, mas sempre havia alguns que queriam conversar ou tirar uma foto. Para evitar distrações, Julian preferia ficar em seu quarto quando não estava ocupado. Seu café da manhã era simples, porém satisfatório. 10 pãezinhos, um tipo de bolinho frito, e uma tigela de leite de soja salgado. Viva o leite de soja salgado! Brincou ele, libertando Metagross e Dragonair. Felizmente seu quarto era espaçoso. Caso contrário, Dragonair poderia se sentir apertado com seu corpo longo e esguio. Ele pegou cubos de energia para Metagross, Lucario e Dragonair, mas para sua surpresa, nenhum deles comeu imediatamente. Em vez disso, todos olharam para ele. Julian deu uma risadinha, percebendo que precisava tornar a comida mais apetitosa. Ele decidiu comprar um pouco de pó fofo no shopping. Pó fofo, deixa os cubos de energia macios e saborosos. Este pó não adiciona nenhum valor nutricional, mas melhora muito o sabor. Cubos de energia podem ser bem densos, então os Pokémon podem preferir algo mais macio. Depois de polvilhar o pó fofo nos cubos de energia, os 3 Pokémon devoraram suas refeições com avidez. É difícil para qualquer Pokémon resistir a uma comida deliciosa. Meltan, por outro lado, não gostava de cubos de energia. Ele se contentava em mastigar a carapaça metálica de Aron, que preferia aos cubos. No entanto, ele era exigente quanto à qualidade e não comia qualquer carapaça. Todos os Pokémon de Julian desenvolveram suas preferências, graças aos melhores recursos que ele pôde lhes proporcionar, sejam eles da família Walker ou os itens especiais da loja do sistema. Após o café da manhã, Julian passou algum tempo navegando nas redes sociais, assistindo principalmente a vídeos relacionados a Pokémon. Às 9h30, ele recolheu seus 4 Pokémon para suas Luxury Balls. Seu jogo estava marcado para as 10 horas, e ele levaria cerca de 20 minutos para chegar ao 6º local. A emoção no ar era palpável. Era uma competição individual, e a energia da multidão era ainda mais intensa do que durante as partidas por equipes. O local, com capacidade para 50.000 pessoas, já estava lotado, com muitas pessoas em pé nos corredores. "Ei, Julian, você não torceu por mim", Will exclamou assim que o avistou. Ele acabará de terminar sua partida no local número 5. "Você ganhou?", perguntou Julian sorrindo. "Claro, derrotei aquele novato em menos de 1 hora", respondeu Will com orgulho transparecendo enquanto compartilhava, animado, detalhes sobre sua partida. "Exosh também estão competindo na categoria de 10 anos, então somos só nós aqui", acrescentou, gesticulando para os outros competidores, Chase, Chris e Zack. Embora não tivessem se classificado para a competição individual, ainda assim estavam desfrutando da glória da recente vitória por equipe. "Não se preocupe, você receberá pontos extras pela vitória da equipe para o exame de admissão que será daqui a 2 meses", disse Julian, ciente da importância que cada ponto poderia ter. Enquanto Julian olhava ao redor, Will percebeu olhares procurando por alguém. "Shen já está na sala dos jogadores", disse ele, percebendo a curiosidade de Julian. "Muito bem, vou indo agora", respondeu Julian, sentindo o olhar de muitos espectadores sobre ele. O relógio bateu 10 horas. Assim que Julian e Shen saíram de suas respectivas passagens, tomaram seus lugares no campo de batalha. Era um local padrão. Arenas temáticas especiais seriam usadas apenas nas semifinais. "Ouvi dizer que eles eram colegas de equipe durante a competição por times", sussurrou alguém da multidão. "Espere, eles não são um casal?", perguntou outra voz. "Vamos lá, irmã Shen, vingue-se por meu Nolan e derrote esse desgraçado." Ouvi dizer que Nolan gosta de macarrão frito. Os comentários ao vivo estavam fervilhando de entusiasmo, com a maioria torcendo por Shen e incentivando-a a se vingar de Nolan. Aparentemente muitas fãs estavam presentes. Enquanto os aplausos ecoavam, Julian respirou fundo, pronto para a partida que se aproximava. Capítulo 73. Julian, eu me contive. Como rosto do tipo lutador, a entrada de Lucario arrancou aplausos estrondosos da multidão. O poder da aura emanava do Pokémon enquanto ele permanecia calmamente no campo de batalha, com as orelhas em pé e os olhos brilhando intensamente.
Como eu imaginava, Lucario é a primeira opção, sussurrou Shen para si mesma. Se ela fosse Julian, teria feito o mesmo. Vai, Hitmonlee, gritou Shen, enviando seu próprio Pokémon para a arena. Hitmonlee, conhecido em alguns lugares como Savamolar ou Mestre dos Chutes, era um lutador habilidoso. Com um movimento semelhante ao de uma mola, Hitmonlee lançou-se para frente, preparando-se para atacar. Hitmonlee, use chute flamejante. Soco bala, ordenou Julian. Os dois Pokémon avançaram um contra o outro. Hitmonlee parou repentinamente a cerca de 7 ou 8 metros de Lucario e desferiu um poderoso chute flamejante. Você sabia? As pernas do Hitmonlee podem se estender até o dobro do seu comprimento. É verdade que os Pokémon que entram para o Guinness dos Recordes Mundiais têm talentos extraordinários, assim como as pessoas. Lucario ainda nem tinha diminuído a distância, mas o chute flamejante de Hitmonlee já estava a caminho. Sem hesitar, o soco bala de Lucario interceptou o ataque de frente, extinguindo as chamas e atingindo a perna estendida de Hitmonlee com toda a força. Hitmonlee soltou um grito de dor. O soco bala de Lucario era realmente poderoso. Agarre-o pelas pernas, gritou Julian. No momento em que Hitmonlee estava prestes a retirar a perna, Lucario a agarrou, paralisando seu movimento. Hitmonlee, jogue fora, ordenou Shen, erguendo o punho em sinal de incentivo. A parte mais forte de Hitmonlee são suas pernas. Quando ele as balança com toda a sua força, seu corpo pode girar diretamente para o céu com essa energia. No entanto, Shen havia calculado mal a força de Lucario. Metagross, o Pokémon mais poderoso de Julian, possuía cerca de 70% de seus recursos, enquanto os 30% restantes eram divididos entre seus outros Pokémon. Embora pareça que cada Pokémon tenha recursos mínimos, isso só se aplica quando comparado ao Metagross. Mesmo esses recursos são mais do que a maioria das pessoas usa para seus 6 Pokémon juntos. Mesmo tendo usado toda a sua força, Hitmonlee não conseguiu simplesmente arremessar Lucario para cima. Em vez disso, sentiu dor nas pernas que Lucario segurava. Nesse caso, Hitmonlee use chute alto, instruiu Shen. Hitmonlee retraiu a perna que Lucario estava segurando e se preparou para atacar. Dobrou o joelho direito, criando uma onda de ar ao seu redor. Super voadora. Esse golpe é poderoso, e se acertar, Lucario pode estar em apuros. Will sussurrou, observando atentamente. Protejam, ordenou Julian. Em resposta, Lucario soltou a perna de Hitmonlee, e uma barreira verde a envolveu. Bem a tempo, o chute alto de Hitmonlee atingiu o escudo protetor. A força foi tremenda, mas a barreira resistiu firmemente. Assim que o movimento terminou, a proteção desapareceu. Corpo a corpo, gritou Julian. Com Hitmonlee agora vulnerável, Lucario desferiu uma série de golpes poderosos. Como a super voadora errou o alvo, Hitmonlee ficou brevemente impossibilitado de mover a perna direita devido aos efeitos colaterais do movimento. Palma da força. Julian gritou quando Lucario lançou Hitmonlee para o ar, perseguindo. Lucario pressionou a palma da mão contra o peito de Hitmonlee, fazendo o Pokémon se chocar contra a parede do local. Hitmonlee perde sua capacidade de lutar, Lucario vence, anunciou o árbitro. Respirando fundo, Shen recolheu Hitmonlee para sua Pokébola e enviou seu segundo Pokémon. Vai, Hitmonchan! Hitmonchan e Hitmonlee são dois dos Pokémon do tipo lutador mais conhecidos, ambos evoluindo do mesmo Pokémon. Muitos treinadores de luta incluem pelo menos um em suas equipes. Use o soco rápido, gritou Shen, ansioso para virar o jogo. Lucario, soco bala, respondeu Julian. Ambos os Pokémon se destacaram em velocidade, mas o poder de Lucario brilhou quando seu soco bala atacou primeiro, acertando o alvo antes que Hitmonchan pudesse atacar. Hitmonchan possuía a habilidade Punho de Ferro, que aumentava seus golpes de soco em 20%. Mas se o golpe não acertasse, esse poder não significava nada. Viga de aço, ordenou Julian. Hitmonchan, use proteção. Shen gritou rapidamente. Basicamente, todos os Pokémon aprendem proteção, um movimento crucial que pode bloquear ataques recebidos, desde que o poder do movimento do oponente não exceda o limite máximo de proteção. Este é considerado um dos movimentos que podem salvar a vida de um Pokémon, mas a taxa de sucesso de usos consecutivos diminuirá. Se um Pokémon não for cuidadoso, poderá se ver incapaz de se defender mais tarde na batalha. Sob o olhar horrorizado de Hitmonchan, o raio de aço de Lucario atravessou a proteção e atingiu com força. O corpo de Hitmonchan bateu no chão algumas vezes antes de parar imóvel. Hitmonchan perde sua capacidade de luta, Lucario vence, declarou o árbitro. XXX, Julian é realmente implacável, um homem cruel. Receio que ele fique solteiro para o resto da vida, comentou Will balançando a cabeça. Ele não pode deixar o Shen se divertir um pouco? Julian demonstrou contenção. Ele poderia ter enviado Metagross em vez disso, o que teria encerrado a partida de forma ainda mais decisiva. Mesmo com Lucario, Julian controlou a potência de seus golpes para evitar ferimentos graves. Mashup. Após acalmar seu coração acelerado, Shen lançou sua carta na manga. Embora soubesse que não era páreo para ele e que até então havia sido derrotada pelos Pokémon de Julian, o que realmente a frustrava era o fato de seus Pokémon não terem causado nenhum dano significativo a Lucario. Machamp, só temos um objetivo agora, instruiu Shen firmemente, apontando para Lucario. Ataque-o. Machamp olhou para trás. Julian também ficou atônito. Será que ele a havia pressionado demais, a ponto de ela ficar um pouco confusa e começar a falar coisas sem sentido? Hahaha, ela é muito corajosa por dizer isso em voz alta. Essa irmãzinha realmente não tem sorte. Conhecer alguém como Julian que não se segura deve ser difícil para ela. Ao contrário do nosso Nolan, que sabe como tratar uma dama, comentou uma amiga. Sim, ouvi dizer que ele até cozinha. Capítulo 74. Shen e Machamp. Machamp, use energia de foco. Lucario não se mexeu.
Machamp ganha em massa. Lucario continuava sem se mexer. A estratégia de Shen de fortalecer Machamp com 2 golpes de buff seguidos não parou. Frustrado, Shen explodiu de raiva, sentindo-se insultado. Julian, eu não preciso que você pegue leve comigo. Sua voz ecoou pelo alto-falante, chegando até Julian. 666. Gosto do temperamento explosivo dela. Julian, errei ao me conter. Essa onda de movimentos deve tornar Machamp muito mais forte. Julian também ficou sem palavras. A outra parte não havia jurado deixar Machamp ferir Lucario agora mesmo? Mas se ela quisesse ferir Lucario com a força de Machamp, a menos que ele se contivesse deliberadamente, seria realmente impossível. Então, se você não deixar ele acumular alguns buffos, aumentar a força do Machamp e diminuir a distância entre ele e o Lucario, como o Lucario pode ser ferido? Lucario, esfera de aura. Uma esfera de energia brilhante, do tamanho de uma bola de futebol, formou-se entre as mãos de Lucario. A suave luz azul era reconfortante de se olhar, mas incrivelmente perigosa na realidade. Machamp soco dinâmico, exploda tudo pra mim. Em vez de se esquivar, Shen fez com que Machamp enfrentasse o ataque de frente. Machamp ergueu os 4 braços, cerrando os punhos com força enquanto energia vermelha e amarela girava ao seu redor. Ele avançou e golpeou a esfera de aura com seus punhos brilhantes. A esfera explodiu com um impacto, lançando uma nuvem de fumaça preta sobre o campo de batalha. Agora quebrem os tijolos, gritou Shen. Em meio à densa fumaça, Machamp rompeu com um rugido, investindo diretamente contra Lucario. Lucario avançou para interceptar o ataque. Fúria de ossos. Com as mãos estendidas, um bastão de osso branco apareceu em suas mãos, encontrando o quebra-telha de Machamp. Os 2 Pokémon se enfrentaram, trocando golpes como artistas marciais experientes. Um brandia os punhos, o outro um bastão, ambos exibindo suas impressionantes habilidades do tipo lutador. Na verdade, alguns Pokémon do tipo lutador podem aprender algumas artes marciais do mundo humano. Com seus corpos poderosos, seu poder pode até ser amplificado infinitamente. É claro que também existem muitas limitações. A primeira é que a estrutura corporal dos Pokémon é diferente da dos humanos. Mesmo que existam alguns Pokémon com forma humana, como Machamp, sua estrutura interna é mais ou menos diferente. Portanto, não existem muitos Pokémon que realmente consigam aprender artes marciais humanas. Machamp, com seus 4 braços, atacou com a velocidade de um raio, tão rápido que o público não conseguia acompanhar os movimentos. Julian, mesmo com seus poderes de aura, também não conseguia ver os movimentos exatos dos socos de Machamp. Vão. Lucario, por outro lado, usou o bastão ósseo muito bem e bloqueou todos os socos de Machamp. Luca. De repente, Lucario soltou um grito suave. Seus olhos piscaram levemente e o longo bastão de osso em sua mão se transformou subitamente em 2 pequenos bastões de osso, um em cada mão. Os bastões ósseos esquerdo e direito sobressaíram acima de Machamp, deslocaram-se ligeiramente sob seus pés, desviaram do ataque do oponente e, em seguida, os bastões ósseos esquerdo e direito atingiram a interseção entre os braços de Machamp. Machamp tem 4 braços, 2 em cada ombro, esquerdo e direito, e o meio desses 2 braços é seu ponto fraco mais significativo. É como dar um soco tão forte na axila de alguém a ponto de imobilizar temporariamente o braço dessa pessoa. Os humanos já realizaram muitas pesquisas sobre Pokémon. Alguns estudaram os movimentos dos Pokémon. Outros estudaram a evolução dos Pokémon e outros ainda estudaram as fraquezas dos Pokémon. Livros são vendidos em livrarias, e neles há registros dos pontos fracos do Machamp, mas existem menos de 100 tipos de Pokémon listados neste livro. Sob o efeito do golpe certeiro em seu ponto fraco, o bastão de osso, Machamp gritou e seus 4 braços ficaram moles como macarrão. Esses 4 braços eram as principais armas de ataque de Machamp, e perdê-los sem dúvida faria com que Machamp perdesse 80% de sua força. Machamp, não desista. Use Giga Impacto. Shen estava como uma louca obcecada. Naquele momento, ela só tinha um pensamento em mente: ferir Lucario. Os Pokémon do tipo lutador são conhecidos por sua resistência, e embora os braços de Machamp fossem inúteis, ele ainda tinha suas pernas. Vou te matar, seu verme. Nesse instante, Machamp e Shen pareciam estar unidos em suas mentes, e as crenças entre os 2 lados foram transmitidas um ao outro, e uma nova força emergiu do corpo cansado de Machamp. Nas arquibancadas, um professor do departamento de admissões de uma certa faculdade se iluminou ao ver essa cena. Nesse momento, Shen sentiu como se ela e Machamp tivessem se tornado um só, e ela conseguiu ver Lucario da perspectiva de Machamp. Ilusão. Não me importo se for apenas uma ilusão minha. Machamp, vamos dar tudo de nós. A luz do Giga Impacto se intensificou repentinamente, e o ar ao redor começou a ferver com a energia de Machamp, o chão rachando sob seus pés. Ele deixou um rastro profundo enquanto corria em direção a Lucario. Você precisa saber que este lugar só pode ser destruído por Pokémon Pseudo-Elite. Ou seja, neste momento Machamp, no início do nível avançado, está demonstrando uma força equivalente à de um Pseudo-Elite. Lucario não sabia por quê, mas sentiu 2 auras em Machamp. O impacto final certamente será poderoso, mas pode ser evitado graças à sua velocidade superior, e justamente quando estava prestes a fazê-lo, a voz de Julian soou. Proteção. Embora não estivesse claro por que Julian deu tal ordem, Lucario a cumpriu sem pensar. Uma cobertura protetora azul turquesa o envolvia e no segundo seguinte, o Giga Impacto, emitindo uma forte luz branca, atingiu a proteção como um meteoro atingindo a Terra. Bum! O som da colisão ecoou pela arena enquanto uma onda de choque se propagava, embora tenha sido bloqueada pela barreira de proteção do estádio. Mesmo assim, o ruído ressoou pelos alto-falantes. Machamp esmaga ele, gritou Shen. Através dos olhos de Machamp, Shen viu que a barreira bloqueou o impacto final. Mas sua voz o incentivou, preenchendo-o com uma determinação implacável.
Craque! Machamp rugiu, pressionando com mais força. Suas patas cravaram-se no chão, as veias saltando devido ao esforço. Sob a pressão, a habilidade de proteção de Lucario começou a rachar. Lucario olhou surpreso enquanto seu escudo finalmente se estilhaçava. Bum! Outra explosão ocorreu e uma fumaça negra envolveu os dois Pokémon. Muitos espectadores não conseguiram evitar esticar o pescoço, como se pudessem enxergar através da fumaça. Isto é incrível! Fiquei tão empolgado que acabei chutando minha namorada sem querer. Machamp, que normalmente carregava tijolos na obra, mostrou-se extremamente poderoso. Quando a fumaça se dissipou, Lucario estava de pé no campo de braços cruzados com Machamp inconsciente a seus pés. O vencedor era óbvio. Mas nesse momento muitos espectadores demonstraram expressões de decepção. Há pouco Machamp e Shen optaram por lutar com todas as suas forças, apesar da clara desvantagem numérica, mesmo estando em clara desvantagem. Esse tipo de ressonância espiritual fez com que eles tivessem esperança de que Machamp pudesse, de alguma forma, se recuperar. Capítulo 75. Olho do Coração. Machamp está fora de combate. Lucario vence. O árbitro também pareceu estar contagiado pela atuação de Machamp e Shen, e só anunciou o resultado da luta após um momento de transe. Julian olhou para Lucario, que segurava os braços, e o recolheu para dentro da sua Pokébola. Enquanto isso, Shen parecia um pouco perdida em pensamentos, olhando para o Machamp caído à sua frente. Essa sensação que acabei de sentir, foi real ou apenas uma ilusão? Durante a batalha, Shen sentiu uma estranha conexão entre ela e Machamp. Ela se perguntou se era apenas um efeito do momento ou algo mais. Parecia tão real, mas deve ter sido coisa da minha imaginação, pensou ela. Ela nunca tinha vivenciado algo assim antes, e isso a deixou confusa. Não é imaginação sua, a voz de Julian interrompeu seus pensamentos. Você despertou uma habilidade especial. Não sei quando Julian atravessou o campo até Shen, pegou a Pokébola de Machamp e a recolheu para dentro dela enquanto Shen o olhava, confuso. Habilidade especial? Shen perguntou, confusa. Ela se lembrou de ter aprendido na escola que alguns treinadores possuem poderes raros. Essas habilidades geralmente eram herdadas ou despertadas aleatoriamente, como poder psíquico. Vamos, a gente conversa depois, disse Julian. Percebendo que Shen estava um pouco trêmula, ele perguntou, você consegue andar? Claro que posso. Shen assentiu com a cabeça. Ela era teimosa por natureza, não diria que suas pernas eram fracas e que não conseguia andar. Depois de Julian dar alguns passos para frente, ele olhou repentinamente para trás para Shen, que ainda estava parado, e disse, impotente, se você não consegue se mexer, basta dizer, estou bem. O rosto de Shen ficou vermelho, mas ela continuou insistindo, mesmo que suas pernas se recusassem a obedecer. Ao ver isso, Julian suspirou. Metagross, use psíquico para contê-la. Metagross apareceu e usou seus poderes psíquicos para erguer Shen suavemente no ar. Aqui, coma isto, disse Julian, entregando-lhe uma baga de citrus. Vai ajudar você a recuperar um pouco de energia. As citrus berries podem restaurar um pouco da força física tanto de Pokémon quanto de humanos, embora nem todas as frutas sejam comestíveis para pessoas. Felizmente, as citrus berries são uma das poucas que têm um sabor razoável para humanos. Obrigado, disse Shen, flutuando desajeitadamente no ar. Era estranho, mas era melhor do que desmaiar. Enquanto se aproximavam da área do jogador, passos ecoaram. Will, Chase, Zack e Chris vieram correndo. Ao término da partida, perceberam que algo estava errado com o estado de Shen, e ao verem Julian se aproximando, os quatro correram imediatamente da arquibancada para o corredor dos jogadores. Shen, você não está paralisada, está? Perguntou Will com os olhos arregalados, ao vê-la sendo carregada por Metagross. Suas palavras também assustaram os três ao seu lado, que imediatamente olharam para Shen com olhos preocupados. Vá embora, essa senhora ainda é muito forte. Shen gritou furiosamente para Will e ergueu o punho cerrado. Brincadeirinha, brincadeira. Will deu um sorriso irônico. Quando estavam prestes a chegar à saída, Shen disse, Julian, você pode deixar Metagross me colocar no chão. A fruta citrus funcionou e ela conseguiu andar novamente. Ela não queria ser vista flutuando como um enfeite. Muito bem, Metagross, volte. Julian chamou Metagross de volta. No entanto, assim que Metagross desapareceu, Shen, que ainda estava parcialmente no ar, caiu com um baque, aterrissando de costas. Shen, quando essa dama estiver curada, espere só para provar meu punho de ferro. O momento ficou estranhamente silencioso. Will levou a mão à boca para não rir, sabendo que Shen o espancaria se o fizesse. O grupo retornou ao hotel e entrou no quarto de Julian. Julian, você disse algo sobre eu ter despertado uma habilidade especial. Shen deixou escapar assim que se sentaram. Ela vinha reprimindo suas perguntas há algum tempo. O quê? Shen, você agora tem poderes especiais? Julian ainda nem tinha falado, mas Will já tinha chamado a atenção, olhando para Shen com incredulidade e admiração. Julian, você está enganado? Nem eu despertei habilidades especiais. Como Shen poderia despertá-las? Isso é inveja falando, se eu não posso ter, como os outros podem? Ignorando Will, que estava fazendo alvoroço ao seu lado, Julian se virou para Shen. Mais cedo, você sentiu como se você e Machamp tivessem se tornado um só, como se seu corpo e mente estivessem completamente conectados. Shen assentiu rapidamente. Aquela sensação foi inesquecível. É isso. O que você quer dizer com isso? É isso aí, Julian. Você precisa deixar claro. Will estava mais ansioso que Shen. Espera, às vezes eu sinto que sou um só com meu Charizard também. Isso significa que eu também tenho poderes? Sem dar atenção às travessuras de Will, Julian continuou. Você conhece o olho do coração, né? Shen assentiu com a cabeça, depois voltou a si e disse surpreso. Você está dizendo que o que eu despertei foi isso. Exatamente. Você provavelmente já ouviu falar do olho do coração na escola. É uma habilidade especial que permite que você e Pokémon do tipo lutador se sincronizem, tanto mental quanto fisicamente.
É por isso que Machamp conseguiu se esforçar tanto e porque você se sentiu fraco depois. Óleo do coração fortalece o vínculo entre você e seu Pokémon, aprimorando suas habilidades, explicou ele. É por isso que Machamp conseguiu romper a proteção de Lucario com Giga Impacto. Olho do coração é semelhante à evolução por vínculo, mas funciona apenas com Pokémon do tipo lutador. Ao contrário da evolução por vínculo, que pode mudar a forma de um Pokémon, Olho do coração não altera a aparência, apenas aumenta o poder através da conexão. Eu realmente o despertei? Shen estava radiante. Se não estivesse ainda um pouco fraca, teria explodido em ação de tanta empolgação. Sim, mas não comemore muito cedo, alertou Julian. Neste momento, você só despertou parcialmente esse poder. Ele foi ativado inconscientemente. Para dominá-lo completamente, você precisará de mais experiência e esforço. Como faço para me preparar para isso? Perguntou Shen, ansioso. Através da batalha, respondeu Julian. Como a luta de hoje. Sua forte crença em Machamp ajudou a despertar sua habilidade. A conexão que você sentiu vem de um propósito compartilhado entre você e seu Pokémon. Will, que ouvia tudo de lado, começou a pensar. Então, se eu lutar muito, posso despertar poderes também. Julian, percebendo os pensamentos de Will, deu um sorriso irônico. Nem pense nisso. Mesmo que você desperte o olho do coração, teria que se tornar um treinador do tipo lutador. A empolgação de Will se dissipou instantaneamente, fazendo todos rirem. Capítulo 76, Universidade Imperial. O olho do coração só aprimora Pokémon do tipo lutador. Se você não for um treinador de Pokémon do tipo lutador, possuir o olho do coração não lhe dará nenhuma vantagem. É injusto. O tipo psíquico pode ter habilidades psíquicas, o tipo dragão tem o poder do dragão. O tipo lutador tem isso, mas o que o treinador do tipo fogo ganha? Exclamou Will, visivelmente frustrado. Não existem muitas habilidades especiais por aí. Apenas alguns treinadores altamente qualificados podem tê-las, respondeu Julian. O próprio Julian possui habilidades especiais, mas o poder da aura é limitado. Ela só fortalece Pokémon imbuídos com aura, e existem muito poucos desses. O maior benefício do poder da aura não é apenas aprimorar esses Pokémon, mas também perceber suas auras e conectar-se com suas emoções. Julian também descobriu um uso adicional para o poder da aura. Ele pode ser usado para massagear Pokémon. Nenhum Pokémon consegue recusar uma massagem de aura. Ao aplicá-la, deve-se usar ambas as mãos. Parabéns, Shen, disse Chase, apertando a mão de Shen. Por serem as únicas duas mulheres na equipe, elas desenvolveram uma relação muito próxima. Obrigada, respondeu Shen com o rosto iluminado de alegria. Muito bem, vocês podem ir agora. Vou descansar, disse Julian, querendo manter seu quarto um pouco mais silencioso. Ele não estava acostumado a ter tantas pessoas por perto. Os amigos dele entendiam a personalidade de Julian. Ele era introvertido, mas fundamentalmente bondoso. Tanto Will quanto Chase se beneficiaram do apoio de Julian, especialmente Will, que estava se tornando cada vez mais dependente dele. Obrigado, Julian, disse Shen sinceramente antes de partirem. Ao relembrar o ocorrido, ela se lembrou da batalha anterior entre Machamp e Lucario. Apesar da habilidade de Lucario em desviar do Giga Impacto de Machamp, o oponente usou proteção em vez disso. Foi o choque entre Giga Impacto e proteção que despertou seu poder interior. Se Lucario tivesse optado por se esquivar, a raiva dentro dela talvez nunca tivesse vindo à tona, e o despertar poderia ter sido adiado por sabe-se lá quanto tempo. Deveria ser. Julian concordou com um aceno de cabeça. Acreditando na importância de ajudar sempre que possível, como colega estudante e companheiro de equipe, Julian não tinha motivos para não auxiliar Shen. Ao abrirem a porta, encontraram uma mulher de meia idade do lado de fora, prestes a bater. A abertura repentina da porta pegou todos de surpresa. Shen, exclamou a mulher ao vê-la. Eu te conheço? Perguntou Shen, confusa, pois não reconheceu a mulher, mas esta havia chamado pelo nome. Ela é a professora Ela do Departamento de Admissões da Universidade Imperial, esclareceu Julian, atrás deles. Todos os anos, professores do Departamento de Admissões da faculdade comparecem aos campeonatos provinciais de escolas secundárias para observar alunos talentosos. O Campeonato Provincial de Escolas Secundárias de Yale, por exemplo, recebe muitos representantes de admissão de universidades, ansiosos para recrutar treinadores promissores. O campeão da competição individual da Liga Provincial de Escolas Secundárias costuma atrair a atenção das melhores universidades de Dracoria e até mesmo de algumas instituições estrangeiras de prestígio que chegam a enviar convites. Julian, você foi aceito antecipadamente pela Universidade Imperial? Perguntou Will, juntando as peças do quebra-cabeça. Os outros olharam para Julian com surpresa e inveja. Afinal, a Universidade Imperial é a instituição mais prestigiosa de Dracoria, um destino dos sonhos para muitos treinadores. Dada a sua evidente capacidade e talento, não foi nenhuma surpresa que Julian garantisse a admissão antecipada. Julian foi aceito antecipadamente pela nossa Universidade Imperial, confirmou a professora Ela com um sorriso. Sem que Will e os outros soubessem, o avô de Julian, John, e seu pai, Jake, eram ambos ex-alunos da Universidade Imperial. Seu avô chegou a ocupar o cargo de presidente honorário da instituição. Como membro da terceira geração da família Walker, a primeira escolha de Julian sempre foi a Universidade Imperial, especialmente porque eles lhe ofereceram uma proposta irrecusável. Quando isso aconteceu? Como é que eu não sabia? Will olhou para Julian como se estivesse olhando para um canalha que não lhe contou algo tão importante. Aconteceu no dia da partida da equipe contra a Escola Média Iluminada, explicou a professora Ela. Naquele dia, Julian demonstrou sua força extraordinária.
triunfando com facilidade sobre um competidor do antigo Campeonato Nacional de Ginásio de Grama e neto de um atleta de elite do tipo rock. Assim, não foi preciso esperar pela competição individual para ver o desempenho de Julian. Assim, a professora ela já havia combinado de se encontrar com Julian. Universidades de renome como a Universidade Modu, a Universidade Chu e a Universidade Pérola também reconheceram rapidamente seu talento. No final da partida em equipe, todos queriam contratar Julian. Infelizmente, todos tinham as mesmas intenções. Diante das ofertas de diversas equipes de admissão universitária naquele dia, Julian acabou escolhendo o Colégio Imperial. Essa decisão não foi influenciada apenas por laços familiares, mas também porque a outra parte ofereceu muito, o que ele achou difícil de recusar. No entanto, não estou aqui para conhecer Julian, mas sim para encontrar você, Shen, explicou a professora a ela. Shen ficou perplexo. Por que alguém a estaria procurando? Ela achava que suas habilidades eram razoáveis, mas em uma competição com 60 participantes, ela era apenas mediana. As chances dela de entrar em uma universidade de ponta eram mínimas, especialmente porque seu primeiro adversário foi Julian. Ela havia perdido de forma decisiva, sem sequer ter a chance de brilhar, então o que a tornava atraente para as comissões de admissão da universidade. Mas Shen logo entendeu e perguntou, é por causa do olho do coração? Sim, eu testemunhei sua luta contra Julian. Parece que você está ciente de suas habilidades despertadas, respondeu a professora ela seriamente. Estou aqui para lhe estender um convite do Colégio Imperial. Gostaríamos que você se juntasse a nós. Indivíduos com habilidades especiais são raros, mesmo nas universidades de ponta. Embora nem todos se tornem treinadores poderosos, aqueles com capacidades únicas têm uma chance significativamente maior de sucesso do que aqueles sem elas. Ela não havia previsto que garantir a presença de Julian, o talento mais excepcional de toda a província de Yale, a levaria a uma oportunidade como essa. Inicialmente, por pura curiosidade, ela assistiu à competição de Julian e se deparou com essa perspectiva inesperada. Sua perspicácia permitiu que ela percebesse algo especial em Shen que outros poderiam ter deixado passar, revelando a profundidade do talento de Shen em meio à pressão da competição. Capítulo 77. Condições. Quando Shen recebeu o convite da Universidade Imperial, ficou surpresa, sentindo como se um presente tivesse caído do céu. A família Shen, embora estabelecida, era apenas uma família de pequeno a médio porte na Cidade do Lago. Quanto às famílias, existem mais de uma dúzia de famílias grandes e pequenas na Cidade do Lago. Por ser mulher, ela foi excluída da linha de herança devido a visões patriarcais tradicionais que, embora injustas, estavam profundamente enraizadas em sua família. Aos olhos deles, a continuidade da linhagem familiar dependia exclusivamente dos homens. As mulheres podiam assumir cargos de gestão, mas jamais o título de patriarca. Apesar de seu talento ser impressionante para alguém de origem humilde, era considerado comum entre os descendentes de famílias aristocráticas. No entanto, com o recente despertar de seus poderes, seu talento passou de normal para excelente. Ela aspirava a frequentar uma universidade de prestígio e sonhava com instituições de ponta como a Universidade Imperial, mas era realista quanto às suas chances, considerando seu nível de habilidade anterior. Agora, receber um convite da Universidade Imperial a fez se sentir uma privilegiada, pois teria a oportunidade de ingressar como aluna especial, assim como Julian, sem nem mesmo precisar fazer os árduos exames do ensino médio. Para muitos alunos do último ano do ensino médio, isso representou a realização de um sonho. Pensando nisso, Shen abriu a boca para concordar, mas Julian a interrompeu de repente. Professora ela. Que benefícios a senhora pode oferecer se Shen ingressar na Universidade Imperial? Shen, que despertou sua habilidade, é alvo de recrutamento de qualquer universidade de ponta, mas o fato é que ela foi descoberta primeiro pela Universidade Imperial. Shen queria dizer que tinha tido a sorte de entrar na Universidade Imperial e que não precisava pedir nada. Mas ao ver Julian fazer um gesto para que ela falasse menos, ela entendeu que ele queria o melhor para ela e não disse mais nada. A professora ela deu um sorriso irônico para Julian. Era evidente que ele queria tirar proveito da Universidade Imperial. Eles já lhe haviam concedido muitos benefícios que até mesmo os membros da elite invejariam. Tudo para atraí-lo para a instituição. Não teria problema se ele não a tivesse ajudado a convencer Shen a se juntar ao grupo, mas em vez disso, esse cara estava ajudando Shen a se aproveitar dela. O melhor que posso oferecer neste momento é um ovo de Pokémon do tipo lutador qualificado como Ciano e um prêmio em dinheiro de 5 milhões. Ao ouvir falar do ovo Pokémon, Shen ficou entusiasmada. Se Julian não tivesse novamente lhe pedido silêncio, ela poderia ter concordado prontamente naquele mesmo instante. Will e os outros olharam para Shen com inveja, reconhecendo a ironia. Enquanto muitos imploravam para entrar nas melhores universidades, Shen estava em posição de ser cortejado. Não é suficiente, Julian balançou a cabeça. Shen queria muito dizer que aquilo já era mais do que suficiente, mas ao ver a expressão ligeiramente irritada no rosto da professora ela, ficou com medo de que a outra pessoa simplesmente fosse embora num acesso de raiva. Professora ela, saiba que uma vez que a habilidade olho do coração esteja totalmente despertada, existe uma certa chance de que ela possa ser ensinada a outros. Embora essa probabilidade seja muito pequena, isso não significa que seja impossível, certo? Assim como a habilidade psíquica é um dos poucos talentos que podem ser despertados por meio de aprendizado adquirido. Claro, a premissa é que você já possuía tal talento, mas ele simplesmente não havia sido estimulado. Mas ela está apenas meio desperta e ainda levará um tempo até que ela domine completamente suas habilidades, e mesmo que ela desperte totalmente seu poder, será apenas nos estágios iniciais. Se o potencial dela em aura for tão forte quanto o seu, então eu poderia considerar adicionar mais benefícios, comentou a professora ela. Por que Julian era tão disputado pelas melhores universidades?
Além de sua força excepcional em sua faixa etária, ele também demonstrou o poder da aura avançada aos responsáveis pela admissão das universidades mais renomadas. Originalmente sua aura estava apenas no nível intermediário, e a promoção para o nível avançado não ocorreu através do sistema, mas sim durante seu treinamento diário de aura com Lucario. É possível perceber que Julian tem um grande talento para a aura. Caramba, Julian, você despertou o poder da aura, porque eu não sabia. Will exclamou, surpreso com a revelação da professora Ella. Eu não queria que você se sentisse inferior, respondeu Julian, minimizando a situação. Algumas coisas não precisam ser do conhecimento de todos, e realmente não há ninguém na mesma faixa etária que possa obrigá-lo a usar o poder da aura. Inicialmente, Shin pensou que desde que despertara sua habilidade, embora ainda não conseguisse alcançar Julian em termos de força, pelo menos isso havia diminuído a distância entre os dois. Mas ela não esperava que a outra pessoa tivesse despertado o poder da aura tão cedo, e ao ouvir os comentários da professora Ella, ficou claro que a aura de Julian era excepcionalmente forte. Quanto a Shen, professora Ella, não peço muito. Que tal conceder a ela acesso a um reino secreto avançado administrado pela Universidade Imperial? O prestígio de uma universidade de ponta muitas vezes deriva do seu controle sobre um reino secreto avançado. No ano passado, a Universidade Imperial conquistou o campeonato da Liga Universitária e garantiu outro reino para o ano seguinte. Consequentemente, a Universidade Imperial agora possui 2 reinos secretos de alto nível, além de 10 de nível intermediário. Não existem reinos secretos primários disponíveis, pois seu nível não é mais adequado para os alunos da Universidade Imperial. Professora Ella, por favor, considere isso rapidamente, pois não demorará muito para que outras universidades venham atrás de Shen, disse Julian. Shen já havia demonstrado sua habilidade em competições abertas e transmissões ao vivo, e qualquer observador atento teria notado isso. O aparecimento repentino da professora Ella foi resultado direto de ela ter testemunhado o talento notável de Shen no evento. Talvez não seja tão fácil até lá. As palavras semi-ameaçadoras de Julian não irritaram a outra parte, porque o que ele disse era de fato a verdade. Uma vez que outras universidades de ponta descobriram que Shen havia despertado. Como já sentiram falta de Julian, certamente usarão mais vantagens para convidar Shen, especialmente seu maior rival, a Universidade Shu. Tudo bem, concordo. Após algum tempo, a professora Ella cerrou os dentes e assentiu em concordância. Ela sabia que deixar alguém como Shen escapar por entre seus dedos a levaria ao arrependimento. Shen, vamos trocar informações do WeChat e eu te envio um contrato eletrônico para você assinar, disse ela, pegando o celular. Shen assentiu com a cabeça. Após trocarem contatos no WeChat, a professora Ella foi embora. Assim que ela se foi, Shen murmurou para si mesmo, incrédulo. Será que eu realmente vou entrar para a Universidade Imperial? Com certeza. Eles também lhe darão um ovo de Pokémon do tipo lutador de qualidade ciano, além de acesso a um reino secreto de alto nível. Will interrompeu, com a voz carregada de uma mistura de inveja e ciúme, o que deixou sua expressão um tanto contorcida. Em comparação com essas ofertas, os supostos 5 milhões em dinheiro pareciam insignificantes. Um único ovo Pokémon de cor ciano poderia levar inúmeros treinadores a correr riscos enormes, até mesmo ao ponto de sacrifícios extremos. Capítulo 78. Tio Henrique. Às 5 horas da tarde, todos os jogos haviam terminado hoje, e 30 das 60 pessoas avançariam para a próxima rodada. Desta vez, o método de sorteio foi selecionado automaticamente pelo computador, portanto não houve necessidade de pessoas comparecerem ao local, e uma mensagem de texto seria enviada diretamente para os celulares dos jogadores. No entanto, às 8 horas, muitas pessoas ainda iam até a parte inferior do telão, que já mostrava os rivais que se enfrentariam no dia seguinte, bem como o campo de batalha e o horário das lutas. Dos 5 integrantes do grupo de Julian, com exceção de Shen, que foi eliminado por Julian e não passou para a segunda rodada, os outros 3 avançaram com sucesso para a próxima fase. As 30 pessoas foram divididas em 15 grupos para lutar em duplas. Julian, que estava hospedado no hotel, já havia recebido as informações sobre o local da competição, e sua primeira partida estava marcada para as 8 horas da manhã. A mensagem de texto não especificava quem era seu rival. Se Julian quisesse saber, poderia acessar o site oficial da conferência para conferir. Lá, ele encontraria informações sobre cada jogador, incluindo os Pokémon que já haviam competido e até vídeos das batalhas. De qualquer forma, coletar informações sobre a competição antes das batalhas era normal. E algumas conferências publicavam diretamente na internet informações básicas sobre os jogadores, poupando tempo de pesquisa para os participantes. Julian tinha muita confiança em sua própria força, até um pouco de vaidade. Ele não se importava nem um pouco com quem era seu rival. Abriu o aplicativo da Associação de Treinadores Dracorianos em seu celular e entrou na seção de negociações. O aplicativo da Associação de Treinadores Dracorianos é essencial para todos os treinadores. Mesmo que você não seja mais um treinador, contanto que tenha Pokémon em casa, ainda assim precisará ter este aplicativo instalado. O número de usuários ativos diários varia entre 4 e 5 bilhões. Julian consultava a seção de negociações deste aplicativo quase todos os dias para ver se havia algum item interessante à venda. Esta seção de negociação abrange todos os aspectos de Pokémon. Aqui você encontra itens Pokémon, frutas silvestres Pokébolas, pedras de evolução, além de diversos ovos Pokémon e os próprios Pokémon. Até mesmo Pokémon de nível Pseudo-Elite podem ser comprados. Há algum tempo, algumas pessoas venderam uma pedra da Mega Evolução em leilões. No final, a pedra da Mega Evolução foi vendida por 600 milhões, sem especificar para qual Pokémon ela era destinada.
Quanto à possibilidade de receber produtos falsificados, não havia motivo para preocupação. Qualquer item comprado na plataforma de compra e venda seria primeiro enviado a uma agência de avaliação, onde esta confirmaria que não havia nenhum problema com o produto. Em seguida, o item seria enviado ao comprador. Depois disso, o dinheiro seria transferido para a conta do vendedor. Julian não precisava da pedra da Mega Evolução. Esse item podia ser comprado dentro do sistema, onde a qualidade era muito superior à disponível fora dele, embora os pontos necessários fossem um pouco mais caros. Há um Shelder com qualificações ciano. Na área de trocas Pokémon, o movimento de Julian com o polegar na tela do celular parou repentinamente. Ele não estava realmente interessado em Shelder, mas tinha a rocha do rei que comprará da última vez no mercado negro. Shelder mais rocha do rei mais Slowpoke igual Slowking. Slowking ainda estava na categoria de Pokémon não descobertos. Assim que Julian anunciasse outra forma de Slowpoke, ele receberia generosas recompensas da Associação de Treinadores Dracorianos. O próprio Slowking era um Pokémon do tipo água e psíquico relativamente poderoso, e seu QI também era muito alto. Se outra forma evolutiva de Slowpoke, Slowking, fosse anunciada, Julian certamente o faria pessoalmente. Ele não tinha intenção de deixar tal descoberta para ninguém mais. Portanto, em termos de qualificações, era necessário começar com, no mínimo, qualificações de nível ciano. Tanto o Slowbro quanto o Slowking precisavam do Shelder para evoluir, então a aptidão dos dois Pokémon afetaria a aptidão após a evolução. Se você tiver um Shelder qualificado para amarelo e um Slowpoke qualificado para ciano, então, independentemente de você evoluir para Slowbro ou Slowking, o resultado final do seu talento deverá ser verde. Na evolução por fusão, a aptidão é uma combinação das qualificações de ambos os Pokémon, em vez de considerar a qualificação mais alta ou mais baixa entre eles. Os Shelder com classificação ciano eram ocasionalmente vendidos no mercado, mas se você realmente quisesse comprar um, não seria fácil. Agora que um Shelder com qualificações ciano foi colocado à sua frente, Julian realmente não tinha motivos para não comprá-lo. No entanto, ao ver o preço, que já havia ultrapassado os 200 milhões e continuava a subir, Julian sentiu uma pontada de preocupação. Julian tinha menos de 10 milhões em fundos líquidos. Ele poderia ligar para casa pedindo mais dinheiro, mas com base na tendência, o valor arrecadado pelo Shelder poderia facilmente ultrapassar os 300 milhões antes do fim do leilão. Mesmo que sua família tivesse o dinheiro, não seria possível conseguir essa quantia em dinheiro vivo a tempo. Então, Julian fechou a página do aplicativo, abriu seus contatos, encontrou a entrada para tio e ligou. Após o telefone tocar 2 vezes, a chamada foi atendida rapidamente. Pequena Lia, aconteceu alguma coisa? Você precisa de dinheiro? Do outro lado da linha, um homem de meia idade, vestindo um terno impecável, estava sentado em uma sala de conferências. Ele fez um gesto silencioso para seus subordinados e falou em tom baixo. Os subordinados, ao verem o presidente, que sempre fora sério, ficaram surpresos ao ouvirem seu tom tão gentil. Ao ouvirem o nome Pequena Lia, alguns deles tiveram uma súbita compreensão. A jovem, bonita e atraente secretária ao lado dele chegou a olhar para o presidente com uma mistura de emoções. Esse título causou um forte sentimento de desconforto em Julian. Tio, não me chame de Pequena Lian. Pode me chamar de Julian, ou qualquer outra coisa, menos isso, respondeu Julian, exasperado. O apelido soava como de uma menina, e isso o irritava todas as vezes. Tudo bem, tudo bem. O que houve? Por que está ligando para o tio hoje? Não deveria estar descansando para a partida de amanhã? Perguntou o tio. Acontece que quem ligou foi o sobrinho do presidente. Ao ouvirem o presidente se identificar como tio, seus subordinados entenderam quem estava ligando. E algumas pessoas que estavam pensando de forma inadequada se desprezaram severamente por suas próprias mentes impuras. A secretária sentiu que podia agir novamente. Preciso comprar um Pokémon, respondeu Julian, indo direto ao ponto. Provavelmente vai custar mais de 300 milhões. Você pode me ajudar? Um Pokémon por 300 milhões? Claro, eu transfiro o dinheiro. Só não se esqueça de trazer o campeonato para casa. Não se preocupe, disse Julian com confiança. Não há uma única pessoa nesta liga de ensino médio que possa me vencer. Eu vou ganhar esse troféu e entregá-lo a você. A chamada terminou rapidamente. O tio de Julian instruiu imediatamente sua secretária a transferir 500 milhões para a conta de seu sobrinho. Pouco tempo depois, Julian, que estava navegando em seu celular, viu uma mensagem de texto do banco informando que 500 milhões haviam chegado. Obrigado, tio Henry, murmurou Julian enquanto reabria o aplicativo da Associação de Treinadores Dracorianos, pronto para dar um lance pelo Shelder. Capítulo 79. Rival chorando. O Grupo Walker, proprietário de vários negócios relacionados a Pokémon, incluindo alimentos, roupas, cuidados médicos, criação e produção de Pokébolas, detém uma posição dominante no mercado dracoriano, sendo que a comida Pokémon sozinha representa 40% de sua participação. Além disso, a empresa atua na fabricação de eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar e condicionadores de ar, sendo todas líderes de mercado. O Grupo Walker também é a maior empresa imobiliária da província de Yale. Com ativos totais superiores a 1 trilhão, o Grupo Walker é liderado por Henry Walker, que também é tio de Julian, sendo filho mais velho do avô de Julian e irmão mais velho do pai de Julian. Em termos de força, Julian tem o avô e o pai. Mas quando se trata de apoio financeiro, ele depende do tio. Embora Henry não tenha talento natural para treinamento, ele possui uma notável perspicácia para os negócios. Ele assumiu o comando da empresa da família Walker aos 20 anos e dedicou mais de 30 anos a transformá-la de um negócio local em uma corporação reconhecida globalmente. Mas o crescimento da empresa de Walker não se deve apenas à perspicácia empresarial de Henry. Ele também conta com o apoio de John,
Sem esse apoio, não haveria força para proteger o dinheiro que ganharam e, eventualmente, tudo poderia ser perdido para outros. O tio de Julian tem uma filha, mas optou por não ter mais filhos, tratando Julian como se fosse seu próprio filho. Após gastar 300 milhões, Julian finalmente comprou um Shelder. Antes de qualquer Pokémon poder ser trocado, ele precisa passar por uma agência de testes. Isso garante que o Pokémon realmente tenha a qualidade prometida, esteja livre de quaisquer ferimentos e corresponda à descrição do vendedor. Se as informações fornecidas pelo vendedor não corresponderem ao que a agência de testes encontrar, o negócio é cancelado e o vendedor recebe um aviso do aplicativo. Ele forneceu seu endereço residencial para entrega, pois o torneio já terá terminado quando o pacote chegar e ele já estará em casa. Às 8 horas, campo de jogo. Jim. Missão diária, rival chorão. Recompensa da tarefa, 10 Yashi Belry, 300 pontos. No momento em que Julian estava prestes a enviar um Pokémon para a batalha, o sistema anunciou sua tarefa diária. O horário da partida dele está marcado para as 8 horas, e é nesse horário que as tarefas diárias são reveladas, então tudo aconteceu de uma vez. Essa tarefa, no entanto, ele lançou um olhar para a garota bonita à sua frente. Ela era adorável, e Julian hesitou. Para completar aquela tarefa, ele precisava fazer aquela garota chorar. Treinador Julian, por favor, envie seus Pokémon rapidamente, pediu o árbitro. Ao ver que Julian ainda não havia libertado seu Pokémon, o árbitro não pôde deixar de olhar para a jogadora e pensar como é bom ser jovem. Nas arquibancadas, Will percebeu a interação e não pôde deixar de exclamar. Eu sempre achei que Julian não gostasse de garotas, mas parece que ele gosta das bonitas. Sua rival era de fato uma garota bonita. O que há de tão bom nesse tipo de mulher? Esse olhar pretensioso é repugnante, disse Shen com desdém. Se você não entendeu, isso se chama charme, respondeu Will. Ele não esperava que alguém como Shen, cuja mente parecia consumida pela agressividade, compreendesse o conceito de charme. Se ela conseguisse aprender a fingir, talvez tivesse uma revelação. Assim que o árbitro anunciou o início da partida, Julian trocou a Pokébola de Dragonair pela de Metagross. Vai, Metagross! Seu rival enviou um Azumarill fofo. Azumarill, use jato de água. Cabeçadas em Dengue. Com o estrondo alto, Azumarill foi nocauteado. Azumarill não pode batalhar, Metagross vence. Respirando fundo, ela enviou seu segundo Pokémon. Delgon. Cabeçadas em Dengue. Delgon não pode batalhar, Metagross vence. A menina parecia prestes a chorar. Ela prosseguiu, determinada a não desistir. Julian cerrou o punho em silêncio, na esperança de que ela correspondesse às suas expectativas e chorasse, para que ele não precisasse mais fazer isso. Starmie, use a tela de luz. Talvez temendo um terceiro ataque do Metagross de Julian, ela rapidamente preparou um movimento defensivo. Cabeçadas em Metagross avançou, rompendo a tela de luz e colidindo com Starmie, que não conseguiu resistir ao ataque. Starmie não pode batalhar, Metagross vence. O árbitro olhou para o relógio, 8 horas e 2. Esta partida pode ser considerada, sem dúvida, a mais curta da competição individual deste ano. As lágrimas da menina já se acumulavam, prontas para transbordar num piscar de olhos. Não chore, não chore, não chore, ela repetia para si mesma. Chore agora, chore agora, chore agora, rezou Julian. Muito fraca, ela caiu antes mesmo que eu pudesse tentar. Treinadores novatos, murmurou Julian. Ele não tinha a intenção de falar muito alto, mas queria que suas palavras chegassem aos ouvidos dela. Os alto-falantes no local captaram a voz de Julian, amplificando-a por toda a arena. Vu, você é tão malvado, exclamou ela, finalmente caindo em prantos. Foi como se uma represa se rompesse, suas lágrimas jorraram livremente, fazendo Julian se sentir um pouco culpado, mas ao mesmo tempo divertido. Ao entrar no canal do jogador, ele viu que o sistema indicava que sua tarefa estava concluída, então não precisava mais ficar ali. A recompensa foi recebida. Fruta Yashi, reduz o dano recebido ao ser atacado por um golpe do tipo gelo super eficaz. É perfeito para o Dragonair, que é fraco contra golpes do tipo gelo. Usar a Yashi Belry não tornará os golpes de gelo inúteis, mas reduzirá o dano causado. Passar de sofrer 4 vezes mais dano para apenas 3 ou até 2 vezes é uma grande ajuda. Existem na verdade 18 tipos de árvores de frutas, cada uma correspondendo a diferentes tipos de Pokémon. Essas frutas não podem ser encontradas na vida real. Elas podem existir em reinos secretos, mas por enquanto, só podem ser compradas na loja do sistema ou encontradas em tarefas diárias. Você não disse que Julian gostava desse tipo de garota? Então por que ele a fez chorar? Perguntou Shen, olhando para a garota que ainda soluçava, seus lábios se curvando em um leve sorriso irônico. Ela sabia que Julian não era tão superficial quanto Will. Sabe de uma coisa? Isso é só para causar boa impressão e mostrar a força dele. O Julian geralmente parece desinteressado, mas na verdade ele chama bastante a atenção das garotas, explicou Will. Will discordou. Ele acreditava que Julian não era do tipo que intimidava os mais fracos. Usando Metagross, ele dominou todas as 3 batalhas, finalizando-os facilmente. Não foi apenas para impressionar, foi para demonstrar suas incríveis habilidades, tornando-o ainda mais atraente. Will relembrou como usava táticas semelhantes no ensino fundamental para chamar a atenção da garota por quem era apaixonado, mesmo que isso significasse fazê-la chorar. Menina boba, pensou ele, descartando a crença inocente de Shen. Continue sonhando. Shen se recusou a acreditar na opinião de Will. Se ela estivesse no lugar daquela garota, com certeza odiaria Julian agora, pois havia passado vergonha na frente de tantas pessoas. Não seria ruim se ela não tivesse tentado te matar, mas gostar dele? Isso é um sonho muito distante. Capítulo 80. A confiança de Will. Após sair do local do evento, Julian não diminuiu o ritmo.
Caminhou rapidamente de volta para o hotel e libertou Dragonair de sua Pokébola, permitindo que ele comece algumas bagas Yashi. Até o momento, Dragonair consumiu cerca de 70 bagas de Yashi, incluindo as 10 que ele conseguiu desta vez. E aí? Você acha que tem alguma resistência a golpes do tipo gelo? Perguntou Julian, observando Dragonair devorar avidamente outra fruta Yashi. O Pokémon tinha uma expressão de felicidade no rosto, claramente apreciando o sabor doce da fruta. Dragonair pensou por um momento, depois assentiu lentamente com a cabeça, confirmando que se sentia um pouco mais forte. Ótimo! Isso deve ajudar a reduzir o dano de golpes do tipo gelo de 4 vezes para cerca de 3,5 vezes, disse Julian, sentindo uma onda de entusiasmo. Graças aos seus poderes de aura, ele conseguia sentir o que Dragonair queria dizer sem que ele precisasse falar. Comer 70 bagas Yashi ajudou a reduzir o dano de golpes do tipo gelo em 0,5. Dragonair podia comer quantas bagas quisesse, mas seria necessária uma quantidade enorme para bloquear completamente os ataques do tipo gelo. Julian sabia que a quantidade necessária continuaria aumentando conforme tentassem alcançar a resistência total. Ele se lembrou de que as recompensas das missões diárias eram aleatórias e que a chance de conseguir frutinhas Yashi era bem baixa. Na verdade, havia 18 frutinhas diferentes disponíveis que podiam enfraquecer vários tipos de ataques. Ele também podia comprá-las na loja do sistema, mas cada frutinha custava 1000 pontos, o que era muito caro. Ele preferia guardar seus pontos para itens mais úteis. Dragonair sussurrou baixinho, seus grandes olhos brilhantes implorando a Julian, quase como se estivesse suplicando por mais bagas de Yashi. Não. Preciso guardar um pouco para mais tarde. Julian respondeu prontamente, não querendo ceder ao olhar encantador de Dragonair. Ele não suportava vê-lo com tanta esperança. Dragonair suspirou, e sua expressão tornou-se triste, fazendo Julian sentir uma pontada de culpa. Está bem então, mas só posso te dar mais 2. Nada além disso. Ele finalmente cedeu, sabendo que a empolgação nos olhos de Dragonair era difícil de resistir. Dragonair assentiu com entusiasmo, a excitação iluminando seu rosto e sua cauda balançando atrás dele, parecia que ele havia sido possuído por um Gravlit. Com um suspiro, Julian comprou 2 bagas Yashi do sistema, vendo seus pontos caírem em 2000. Aqui você vai, ele disse, entregando as frutas para Dragonair. Em vez de comê-las imediatamente, Dragonair roçou o focinho suavemente na bochecha de Julian com a cabeça, demonstrando seu afeto antes de dar uma mordidinha nas frutas. Julian geralmente era bastante sério e não fazia amigos facilmente. Will era seu único amigo de verdade. Outros como Shen, Zosh e Yan eram mais como colegas de equipe ou de classe. Mas com Pokémon era diferente. Para Julian, eles não eram apenas parceiros, eram família. Por volta do meio-dia, enquanto Julian estava deitado na cama mexendo no celular, uma mensagem apareceu na tela. Will, vem almoçar. Shen e eu estamos esperando você no saguão. Julian respondeu rapidamente. Ok. A organização da conferência providenciou hospedagem para todos os participantes no mesmo hotel, e a maioria deles trouxe suas famílias. Na hora do almoço, o saguão estava repleto de gente animada, saboreando suas refeições e conversando sobre a conferência em andamento. Ao entrar no saguão, Julian foi imediatamente reconhecido por muitas pessoas. Várias até pegaram seus celulares para tirar fotos. Na partida em equipe contra a Escola Média Iluminada, Julian derrotou sozinho 3 oponentes, incluindo um poderoso Venusaur Mega evoluído e um Pupitar formidável. Sua atuação fez com que muitos acreditassem que ele poderia terminar entre os 3 primeiros colocados ou até mesmo vencer a competição individual. Quando chegou a hora da competição, Julian demonstrou ainda mais força, tornando-se uma escolha popular para o título de campeão. No entanto, devido à sua aura séria, ninguém se atrevia a se aproximar para tirar fotos ou cumprimentá-lo. Por aqui, a voz de Will ecoou de uma mesa, cortando a multidão. Julian o viu acenando com entusiasmo. Sério? Você nem veio comer sem que eu te chamasse. Você comeu no quarto? Ao ver Julian sentar-se, Will não pôde deixar de reclamar. Vocês dois perderam as partidas? Sem responder às perguntas de Will, Julian olhou para Izosh, que estavam cabisbaixos, ambos com a sensação de eu perdi. Ambos assentiram com a cabeça com expressões de clara decepção. Eles já sabiam, graças à língua solta de Will, que tanto Julian quanto Shen haviam sido aceitos antecipadamente na Universidade Imperial. Eles esperavam ter um desempenho bom o suficiente na competição individual para ingressar em uma escola de ponta, mas só conseguiram chegar entre os 30 melhores. Para quem você perdeu? Perguntou Julian, enquanto começava a comer seu filé mignon com pimentões refogados. A força desses dois ainda era boa, e não deveria haver problema em entrar no top 15. Agora que ambos perderam, parece que seus rivais são muito poderosos. Zosh enfrentou Nolan, e Ian lutou contra o treinador de Gengar da Escola Média Iluminada, respondeu Will, com um sorriso malicioso no rosto. De certa forma, tanto Zosh quanto Ian poderiam se tornar rivais em competições futuras, então Will pareceu gostar um pouco demais das derrotas deles. Parece que a sorte não esteve ao seu lado. Acho que sou a única estrela brilhante do nosso grupo, disse Will, claramente orgulhoso de si mesmo. Vamos nos concentrar em vencer sua partida da tarde primeiro, disse Ian, nada impressionado com a arrogância de Will. Só um treinador do tipo inseto. Você acha mesmo que ele pode competir com o meu do tipo fogo? Will gabou-se com confiança, recostando-se na cadeira. Kug, Zosh disse também irritado. Sua sorte é simplesmente ridícula. Você só pega adversários fáceis. Hahaha. Vejo que vocês estão todos com inveja. Adoro isso. Will riu, saboreando o momento enquanto apreciava sua refeição. Eu ainda tenho uma chance. Ann declarou, tentando animar-se. Ao final dos jogos de hoje, a conferência trará de volta um jogador eliminado para preencher a última vaga.
eu posso ser esse sortudo. Todos os treinadores eliminados compartilhavam as mesmas esperanças e sonhos, imaginando que poderiam ser o escolhido. Julian, às 2 da tarde, no quinto local, não se esqueça de vir torcer por mim, insistiu Will, ignorando completamente as reclamações de Anne. Imagine só eu derrotando 3 dos Pokémon dele só com o Charizard. O entusiasmo de Will era contagiante, mesmo que Julian já tivesse conquistado uma vitória impressionante com Metagross mais cedo naquele dia. Will acreditava que Charizard poderia fazer o mesmo, especialmente porque seu oponente do tipo inseto não teria muita chance. Dentre todos os tipos, os Pokémon do tipo inseto geralmente eram considerados fracos, especialmente quando comparados a outros tipos do mesmo nível. A maioria dos treinadores via os Pokémon do tipo inseto como alvos fáceis, o que só aumentava a confiança de Will. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.